ธอก็เหมือนมีทุกสิ่งเหมือนฉันมีทุกอย่าง E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez bora pra parte 3 e penúltima parte da novel brief, né, pessoal? A história do Toon e do Rin. Eu espero que vocês gostem, ok? Por favor, deixe o seu like aí, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possível, que esse vídeo deu um trabalho astronômico pra fazer assim como os outros, ok, meus amores? Outra coisa também, né, pessoal? Vídeo de brief, os avisos de gatilho continuam, os gatilhos estão na tela pra vocês, ok? Se você tiver gatilho com qualquer um desses temas mencionados, por favor, não se force a assistir o vídeo, por favor, não se força a ler brief, ok? Saúde mental sempre em primeiro lugar. Outra coisa, meus amores, esse vídeo aqui, ele é uma continuação direta da parte 2, então se você não assistiu a parte 2 ou a parte 1, vai assistir a parte 1 e a parte 2 primeiro e depois volta aqui, ok? Senão você não vai entender esse vídeo. Vai ter um resuminho bem pequenininho aqui sobre a parte 1 e a parte 2, né, pra gente já emendar na parte 3. Com isso, informado, já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal se você não tá inscrito, sem mais enrolações. Bora aí com a parte 3 da novel brief. Então, vamos lá. Na parte 1, eu expliquei muito pra vocês sobre a relação do Toon e do Rin, sobre os traumas do Toon, sobre a avó dele e tal, né? Na parte 2, eu expliquei melhor pra vocês a relação do Toon com o AD. Eu expliquei pra vocês também a relação do Toon com o Tim. Eu comecei a explicar pra vocês o amadurecimento do Toon, né? Ele começar ali a perceber que ele é apaixonado pelo Rock, né? Pelo Rin ali. A gente teve diversas cenas de arte de namorada pelada, inclusive na parte 2, na parte 1 também, na parte 3 também, né, meus amores? Porque essa nova é cheia de cena de arte de namorar pelado, né, pessoal? Outra coisa, eu expliquei melhor pra vocês o Rob, né, pessoal, que é o melhor amigo do Rin, amigo do Toon. E eu também apresentei pra vocês a Rose, né, que é a Nong ali da faculdade que gosta do Rin. E a gente terminou o vídeo na parte 2, naquela cena muito fofa, onde o Rin e o Toon estão dormindo juntos depois de se pegarem, né, meus amores? E esse é o nosso ponto de partida, ok? Então a gente vai prosseguir após essa cena de pegação aí do Toon e do Rin dormindo juntinhos, sendo namoradinhos que namoram, sendo a coisa mais fofa do mundo, demorou? Beleza, meus amores? Então, vamos começar, né? O que acontece no dia seguinte é que quando o Rin acorda, o Toon tá ali, o Toon tá olhando pra ele, né? E aí o Rin, ele fica nervoso, pessoal, porque ele tem aquele pensamento que eu já expliquei muito pra vocês nas outras partes, né? Que é a questão do Toon ser o jovem mestre e ele o servo, né? E aqui ele tá nervoso, meus amores, porque ele pensa que ele acordou depois que o patrão, entendeu? Que ele não pode acordar depois que o jovem mestre ali, né? E aí o Toon tranquiliza ele ali, o Toon vira pro Rin e fala pra ele descansar mais um pouquinho, porque eles vão numa viagem hoje, né? O Toon não explica pro Rin o motivo dessa viagem, né? Ele vai contar depois e eu vou contar pra vocês depois também, ok? E o Rin pergunta para o Toon sobre a viagem, né? Porque ele fala que ele tem algumas obrigações ali, né? Ele é um servo da mansão Metahanani e o Toon explica que ele já resolveu tudo, inclusive ele já avisou o pai e a mãe do Rin que eles vão sair numa viagem, né? E essa viagem vai ser de carro, o Rin até tenta falar pro Toon ali que ele que tem que dirigir, mas o Toon não dá o braço a torcer, então o Toon está no volante, né? Essa viagem, meus amores, dura cerca de 4 a 6 horas. Eu não lembro exatamente quanto tempo eles ficaram no carro, mas uma coisa que acontece aqui é que durante a viagem o Toon fala que tá com fome ali e pede o Rin pra alimentar ele, né, pessoal? E o Rin, ele fica com vergonha, né? Aí o Toon vira pra ele e fala, você tá com vergonha de quê? Tipo, você sempre fez isso, entendeu? Você sempre me alimentou ali, por que você tá com vergonha agora, né? E o Rock dá um sorriso discreto ali, um sorriso tímido, e aí ele alimenta o Toon durante a viagem, né? Então ele vai pegando o salgadinho e colocando na boca do Toon, meus amores, maior estilo namoradinhos que namoram, muito fofo essa cena, inclusive. E quando eles chegam no resort ali, o Toon explica pra gente, né, explica pro Rin também que essa viagem é para o aniversário do Rin, né? Ele vira pro Rin e fala que ele vai cuidar dele pelos próximos dias, entendeu? Que os dias vão ser tudo do Rin aí. Inclusive, pessoal, o Rin, ele se preocupa tanto ali com o Toon que ele esqueceu o próprio aniversário, né? Ele nem tava lembrando que era o aniversário dele, mas o Toon não esqueceu, né? Inclusive, ele já tava planejando essa viagem aí. E aí, meus amores, o Toon vai levar o Rin para o quarto, né? O Toon não deixa nem o Rin carregar as malas, né? Ele tá fazendo tudo ali, como ele falou, ele que vai cuidar do Rin agora, né? E quando ele chega ali no quarto, ele fica muito impressionado com o tamanho dele, né, gente? Com o conforto, o luxo do quarto ali, né? Rin sente que ele não é bom o suficiente pra isso, né? A questão, novamente, dele ser o servo, o Toon, um jovem mestre. Inclusive, meus amores, ele até comenta onde o Toon vai dormir, né? E o Toon faz uma piadinha com ele. Ué, aqui, você quer que eu durma no corredor? Porque o Rin achou que o Toon ia ter um quarto separado, né, pessoal? E isso não ia acontecer, né, pessoal? O Toon, ele quer dormir com o Rin. Outra coisa, pessoal, o Toon meio que tem que dar uma forçadinha ali pro Rock começar a aceitar o que o Toon está fazendo por ele, né? O Rock, ele se reprime muito, ele vira pro Toon e fala que ele não é bom o suficiente pra essas coisas que o Toon tá fazendo pra ele e tal. E o Toon deixa claro pra ele que sim, que ele é bom o suficiente sim,
Inclusive o Tum vira pra ele e fala: eu já devia ter falado isso com você há muito tempo, entendeu? Que você merece isso. Para de pensar que você não merece isso. Para de pensar que você não é bom o bastante, porque você está errado. Você é mais do que o suficiente. O Tum vai conseguindo convencer o Rin a ele parar de ter esse pensamento dele não ser merecedor, né? Inclusive o Tum começa a seduzir o Rin ali. Ele vira pro Rin e fala que vai cuidar dele, né? Ele abraça ali o Rin por trás, vira pra ele e fala: onde você quer que eu te beijo essa noite, gente? Boiolei foi todo, gente. Na hora que o Tum sorri para o Rin e fala: onde você quer que eu te beijo essa noite, gente, me deixou todo boiol. Inclusive o Rin, ele fica sem reação, né, pessoal? Ele não consegue acreditar no que tá acontecendo. Aquele sorriso maravilhoso, bonito pra caramba. Eu já deixei claro pra vocês que tanto o Tum e o Rin são extremamente bonitos, né, pessoal? E o que acontece é que o Rin, ele fica tipo com vergonha ali, né? Ele fica até um pouco corado ali. E aí o Tum abraça ele ainda mais forte, né? Ele dá um selinho ali no Rin e fala: eu vou te beijar essa noite até você ficar completamente satisfeito. E o Rin sorri ali pro Tum e a gente vê que ele se permitiu aceitar isso, né, pessoal? E aí o Rin já tá mais entregue, entendeu, pessoal? Ele se entrega ali pro Tum, ele tá bem mais relaxado. Enquanto eles estão guardando ali as roupas, né, pessoal, a UAD, ela liga para o Tum, né? E o Tum simplesmente pega o telefone, vira ele ali e desliga, né? Ele ignora as chamadas dela e fala no pensamento dele de que essa não é a hora dele moldar a face dele para agradar aquela mulher, que essa é a hora dele ficar do lado do Rin dele ali, entendeu, gente? Do seu Rin ali, do mozão dele, e é isso que ele quer e é isso que ele sempre quis, entendeu, gente? Ele literalmente caga pro AD e caga pra todo mundo, entendeu, gente? O Tum se desliga ali, ele foca completamente no mozão, ele foca completamente no Rin. Apesar do Tum pensar ali que ele conseguiu acalmar o Rin, né, em relação ao Rin pensar que ele não é digno desse tratamento, né, o Tum deixa claro pra ele que sim, ele é digno, né, o Rin ainda tá um pouco nervoso. E aí, pessoal, o que vai acontecer é que o Tum vai levar o Rin pra eles poderem jantar num restaurante à beira-mar ali, pessoal, um restaurante mó chique ali, mó luxuoso, né, e o Rin, pessoal, ele não consegue ainda acreditar no que tá acontecendo, pensa que ele está sonhando, que é um sonho muito bom e em qualquer momento ele vai acordar. E um dos motivos do Rin pensar assim é o próprio Tum, né, meus amores? Ele sabe que o Tum é muito inconstante ali, ele está com medo de que o que está acontecendo entre eles ali não seja verdade, né, pessoal? Mas aí, aos poucos, né, o Tum vai mostrando pra ele que sim, é a realidade, que sim, o Tum ama o Rin, que sim, o Tum quer cuidar do Rin ali. Outra coisa também, o Tum vai deixando claro pro Rin ali que sim, ele é digno, entendeu? Pra ele parar de pensar que ele não é digno desse luxo, que ele não é digno desse tratamento, porque sim, ele é, entendeu? Essa é uma das barreiras que o Rin tem que romper aí, né, pessoal? A questão dessa baixa autoestima que ele tem. E o que vai acontecer nesse restaurante, pessoal, é que o Tum nota que o Rin não está comendo, né? O Tum pediu um almoço luxuoso ali pra eles, né? E aí o que acontece, meus amores, é que o Tum vira pro Rin e fala: ué, Rin, por que você não tá comendo, né? E o Rin não responde, né, meus amores? Ele tá preso ali nos pensamentos dele. A Mimi narra pra gente que é como se o Rin se sentisse no céu e no inferno ao mesmo tempo, né? Ele tá no céu porque o Tum tá ali do lado dele, o Tum tá tratando ele muito bem e tal, mas a qualquer momento ele pode ser chutado para o inferno. Ele conhece de verdade quem é o Tum. E o Tum, meus amores, como eu falei pra vocês, ele tem esse desafio de ir conseguindo mudar um pouco a mente do Rin ali, né? Fazer com que o Rin tenha um pouco menos de medo e conseguir relaxar e aproveitar essa viagem romântica dele. E aí o que vai acontecer, pessoal, é que o Tum vira pro Rin e fala pra ele comer, né, meus amores? Algumas coisas o Tum, ele tem que mandar o Rin fazer, pessoal, porque se ele não mandar, o Rin não vai fazer, meus amores. Então o Tum tá mandando aqui porque ele sabe que se ele não mandar, o Rin não faz, né? Então ele vira pro Rin e fala pro Rin comer, né? E aí o Rin fica nervoso ali, porque tem um monte de pessoa olhando pra eles e tal, e o Tum coloca um pouco de molho no camarão e aponta pra boca do Rin e vira pra ele e fala pra ele comer. O Rin olha pro Tum com medo, né, também, porque todas as pessoas direcionaram a atenção para a mesa deles, né? Os dois estão bastante bonitos, né, gente? Eles chamam bastante atenção. E aí o Tum vira pro Rin e fala pro Rin não se preocupar, que ninguém ali conhece ele, entendeu? Esquecer que o Tum é jovem mestre, que ele tem o sobrenome Metarhanan, entendeu? Pro Rin não se importar, pro Rin simplesmente focar neles dois. E o Rin mesmo assim continua com medo, ele tá com medo das pessoas caçoarem ali do Tum e tal, né? O Tum ergue a sobrancelha pra ele e fala Rock, e aí nesse momento o Rin abre a boca e aceita o camarão gordinho que o Tum dá na boca dele, né, pessoal? E aí, meus amores, o Tum alimentou o Rin, né? E aí o Rin começa ali a descascar o camarão, né? Porque ele ainda tá com o pensamento de que o Tum é o jovem mestre, que ele tem que servir ele ali. E o Tum vira pra ele e fala: come você mesmo, porque eu já disse que esses dias eu vou cuidar de você, né? E o Tum também quer ser alimentado pelo mozão, né, pessoal? O Rin molha ali o camarão e vai dar na boca do Tum, né, meus amores? E aí o Tum, ele come o camarão, pessoal, mas aí ele começa a lamber os dedos do Rock um por um, meus amores. Então só imagina a cena. Depois de engolir o camarão, a língua do Tum começar a passar centímetro a centímetro nos dedos do Rock, lambendo todo o molho, meus amores, enquanto ele olha pro Rin de um jeito completamente felino, de um jeito eu estou
noite devorando na minha mente, entendeu, gente? Maravilhoso, homão da porra, né? E as pessoas ao redor deles ali começam a comentar, né? Alguns comentários bastante homofóbicos, inclusive, e tem um comentário que chamou muito a atenção do Rin, e é eles comentarem ali de que o Tum e o Rin parecem um casal, né? E aí, ao escutar esse negócio do casal, o Rin vira pro Tum e fala com o Tum, e aí o Tum vira pra ele e fala, você quer que isso aconteça, né, gente? Ou seja, ele perguntou pro Rin se ele quer que eles sejam um casal, né? E o Rin vira pra ele e fala, mas isso é impossível, né? Eu sei que isso é impossível. E o Tum sorri pra ele e fala, se você quer que isso aconteça, é o que vai acontecer. E aí o Rin tomou coragem e pergunta pro Tum que ele sempre quis perguntar, mesmo que o que eu quero é ser seu namorado. E o Tum sorri pra ele e fala, ok, tudo bem, se é o que você quer, é o que a gente vai fazer. Eu serei o seu namorado pelos próximos dias, né, pessoal? Enquanto durar essa viagem, o Tum se tornou namorado do Rin. Aí o Rin sorri muito pra ele ali, o Tum sorri muito pra ele de volta, os dois boiolam muito, e aí eles terminam de almoçar ali, né? Aí, pessoal, eles vão dar um passeio romântico juntos na praia, entendeu, gente? Andando na praia ali de mãos dadas, no maior estilo namoradinhos que namoram. Eu queria muito que a gente tivesse pelo menos um pouquinho dessa viagem em A Teen City Love, pessoal. Ia ser maravilhoso, né? Porque acontece tanta coisa incrível nessa viagem que eu acho que a gente merecia muito, né, gente? Porque foi só sofrimento, atrás de sofrimento, né? E enquanto eles estão caminhando juntos ali pela praia, no maior estilo namoradinhos que namoram, eles param ali e observam o mar, né, gente? E aqui o Tum deixa claro pro Rin que ele é a pessoa mais importante, que ele sempre foi a pessoa mais importante e que ele sempre vai ser a pessoa mais importante. Ele pede o Rin pra ficar sempre do lado dele. Ele também fala que o Rin é tudo pra ele, né, meus amores? Ele boiola toda aqui pelo Rin e o Rin vai se permitir aceitar isso, né? Ele vai falar que ele não quer acordar desse sonho caso o que esteja acontecendo seja um sonho. Ele vai se entregar de verdade para o Tum ali, ele vai se entregar de verdade pelos sentimentos que ele tem pelo Tum, e aí ele e o Tum vão ser namoradinhos que namoram durante essas viagens. Eu vou detalhar isso pra vocês, inclusive. E outra coisa que acontece nessa cena é que o Rin ele acaba se comparando ao AD, né? A questão dele ser apenas um servo ali e ela a mulher de prestígio que vai fazer com que os planos do Tum ali dê certo, né? Outra coisa, pessoal, é que tem uma comparação também entre o nome deles, né? Porque o nome do Rin significa pedra em tailandês e o nome da Wade, ela não chama Wade, tá, meus amores? Ela tem um nome gigantesco aí que eu não sei falar, mas todo mundo chama ela de Wade, eu também chamo ela de Wade. O nome dela significa diamante, ok, meus amores? E o Tum vira pro Rin e fala que ele prefere o peso dessa pedra na mão dele do que um diamante gigantesco no dedo dele. Ou seja, pessoal, o Tum não só deixou claro que pelo Rin ele tá disposto a abrir mão da fortuna da família Metahanan, como também deixou claro que ele escolheu o Rin, né, pessoal? Foi todo arrepiado nessa cena. Nessa cena ficou mais do que claro que o Tum ele tá disposto sim a abrir mão da fortuna da família Metahanan pra ficar com o Rin, meus amores. Mas o que ele não consegue abrir mão de jeito nenhum é a vingança dele, entendeu, meus amores? O Tum, ele não se importa com o dinheiro. Ao contrário do que algumas pessoas comentam, eu acho, gente, a verdade é, o Tum, ele não se importa com o dinheiro. Ele nunca se importou com o dinheiro. O que ele não consegue esquecer, o que ele não deixa de se importar é a vingança dele contra a velha. E a vingança dele contra essa velha maldita, pessoal, envolve o dinheiro, entendeu? Envolve ele tomar tudo de que era mais precioso pra essa velha, que é o dinheiro. É por isso que eu falo pra vocês, gente, que se não tivesse essa vingança, o Tum já tinha abrido mão da fortuna da família Metahanan pra ficar com o Rin. Eu tenho certeza disso, inclusive. Outra coisa que a Mimi explica nessa cena, pessoal, é que o Rin sempre ficou ao lado do Tum, não importa o que, né? Eu já expliquei isso pra vocês, mas ela também deixa claro ali que a velha, meus amores, assim como ela torturava o Tum, ela também torturava o Rin, porque o Rin tentava proteger o Tum. Ou seja, meus amores, assim como a velha maltratava, espancava o Tum, ela fazia a mesma coisa com o Rin, porque o Rin sempre tentava defender. E esse capítulo termina com o Tum e o Rin de mãos dadas juntos, olhando pro mar ali, os dois pensando que um quer ficar pra sempre do lado do outro ali, os dois se permitindo se entregar totalmente aos seus sentimentos, se entregar de verdade para o que tá acontecendo entre eles ali durante essa viagem, né, pessoal? E o próximo capítulo, ele é um dos melhores capítulos de Brief. O título dele me fez chorar e muito, pessoal. O nome do capítulo, pessoal, é Nascido pra Amar, gente. E aí você já remete total ao Rin, né, pessoal? O que vai acontecer nesse capítulo, meus amores, é que ele já começa com uma arte de namorar pelado bastante diferente do que a gente teve até o momento, né, pessoal? Nessa arte de namorar pelado, o Tum, ele tá outra pessoa, não é uma arte de namorar pelado que envolve o BDSM. O forte que tem dessa arte de namorar pelado é simplesmente porque o Tum e o Rin, eles gostam ali com força e violência, né? Essa arte de namorar pelado, sem dúvida, o prazer é o objetivo, né, pessoal? E o Tum se importa muito com o prazer que ele tá dando pro Rock, tanto que é a primeira vez ali que ele coloca o rimanzão do Rock na boca dele, né? O Rock fica sem acreditar no que tá acontecendo, mas o Tum é bastante habilidoso, né? E o Rock se permite aproveitar aí ao prazer que o Tum tá dando pra ele, né, pessoal? Os dois se pegam, se beijam muito apaixonadamente, com muita vontade, né? O Tum deixa um monte de marca vermelha ali no corpo
corpo do Rin. Apesar da gente ver o Rin bastante tímido, com vergonha das coisas que o Tum tá fazendo por ele, né? Mesmo assim, ele aceita ali. E ele e o Tum fazem a arte no Amor Pelado, né? Uma arte no Amor Pelado muito fofa, muito apaixonante. Inclusive, antes do Tum penetrar o Rin, como eu falei pra vocês, ele pede permissão, né? Ele seduziu muito o Rin ali durante a penetração forte, a famosa frase, faz com força e com talento, né? E o que acontece é que o Tum vira pro Rin e fala que ama estar dentro dele. Gente, eu dei um grito nessa cena, é um berro maior do que o outro, porque a Mamie, ela caprichou com vontade nessa arte de namorar pelado, viu, meus amores? Inclusive, na minha opinião, ela é a melhor arte de namorar pelado que eu já li em uma novel da Mamie, meus amores. É muito incrível como que ela detalha essa arte de namorar pelado, o como que ela conecta essa arte de namorar pelado em relação aos sentimentos do Tum e do Rin. Fica muito claro que isso aqui é uma arte de namorar pelado bastante apaixonante entre duas pessoas que se amam muito, meus amores. Impecável. Eu amo essa arte de namorar pelado, inclusive. E aí o que acontece é que a arte de namorar pelado continua bastante intensa, né? Aqui o Tum e o Rin atingem o clímax deles, né, pessoal? Como eu falei aqui, o prazer é o objetivo, né? O Tum dá prazer pro Rin, o Rin dá prazer pro Tum de volta também. E aí, pessoal, no final dessa arte de namorar pelado, né, da meia-noite ali, e aí oficialmente o aniversário do Rin, o Tum deseja parabéns pro Rin ali, enquanto ele e o Rin estão muito grudados ainda, né, pessoal, intimamente conectados ali, e também, meus amores, eles já atingiram o clímax, né? Então o sêmen do Tum tá melando o abdômen do Rin e o sêmen do Rin tá melando o abdômen do Tum. E o Rock fica todo feliz ali com esse feliz aniversário, entendeu, gente? Pra gente que esse é o melhor presente que ele ganhou na vida dele. Ele abraça o Tum ali todo feliz e agradece pelo presente, né, pessoal? Maravilhoso, todo boiolinha ali pelo Tum, e o Tum também todo boiolinha por ele. E eu vou falar pra vocês, hein, meus amores, que presentão, hein, Brasil? Que presentão, né? E eles dormem abraçados um no corpo do outro, né? De madrugada, meus amores, o Rin acaba acordando, né? Ele abre o olho ali e vê que o Tum tá muito próximo dele, né? Eles dormiram com o rosto muito colado no outro, o Tum abraçado ao corpo dele ali, e o Rin todo perdido ali pelos sentimentos dele, né, pessoal? Ele sempre amou o Tum ali, por tudo que tá acontecendo entre eles, né, gente? E aí ele acaba falando ali que ele ama o Tum, né? Ele fala, eu te amo, para o Tum. Foi toda arrepiada, eu dei um grito gigantesco, mas a próxima frase dele que fez eu falar assim, meu Deus, cara, esses dois são absolutamente tudo, pessoal. Ele vira pro Tum e fala que ele nasceu pra amar ele, né? Eu nasci pra te amar. E, gente, quando ele falou isso, eu fiquei muito arrepiado, pessoal. É uma frase muito impactante, muito intensa, meus amores, porque a gente sabe que é a questão que se não fosse o Rin ali, meus amores, provavelmente o Tum, ele não ia aguentar, entendeu? A Mamie deixa isso claro várias vezes durante a novel, que fosse a existência do Rin, o Tum não ia estar ali, né, pessoal? E pra quem não entendeu, o que eu quis dizer é que o Tum, ele provavelmente terminaria com a própria vida, não ia aguentar toda a dor que infligiam a ele, né, pessoal? O que fez ele aguentar ali, tá ali até hoje, meus amores, é o Rin, e é por isso que a novel chama respiração, é por isso que a novel chama Brief, meus amores, porque o Rin, ele é a respiração do Tum. O Rin é o motivo do Tum continuar vivo. Enquanto ele fala isso, ele toca ali no rosto do Tum, né, ele se permite acariciar ali o rosto do Tum, e aí depois ele fecha os olhos, né, pessoal? E aí quando o Rin fecha os olhos, meus amores, algum tempinho depois, quem abre os olhos? O Tum, pessoal, ou seja, ele não estava dormindo, ele escutou absolutamente tudo que o Rin falou. E aí nesse momento, meus amores, o Tum fala com a gente que o Rin deve ser a pessoa mais infeliz do mundo se ele nasceu pra amar um monstro como ele. Aqui, pessoal, a Mamie, ela já começou a trabalhar o amadurecimento do Tum, e ele amadurece muito, pessoal, muito mesmo. O amadurecimento do Tum e do Rin também no decorrer da história é maravilhoso, é incrível de acompanhar, é muito bem feito, é uma história muito amarrada, como vocês vão entender no decorrer desse vídeo, não tem nenhuma ponta solta, Brasil. A Mamie amarrou toda a história, e aqui a gente vê mais um pouco do amadurecimento dele, né? Outra coisa também que esse capítulo deixa claro pra gente é que o Tum, ele já tá totalmente apaixonado pelo Rin, e que o Tum tá disposto a fazer qualquer coisa pra ficar do lado do Rin, né, pessoal? A Mamie termina o capítulo narrando pra gente ali que esses dois homens não aguentariam ficar longe um do outro mais, né? Que eles não vão se permitir ser separados, entendeu, gente? E o Tum abraça o Rin com muita força, o Rin tá abraçado com ele de volta, e o Tum fecha o olho ali, e os dois dormem tranquilamente essa noite incrível ali, um pensando no outro, né, gente? Um pensando que ama o outro, gente. Que capítulo hino maravilhoso. Quando amanhece ali, pessoal, o Rin, ele acorda primeiro que o Tum, né? Ele tenta se levantar ali da cama, né? Só que o corpo do Tum não permite, né? Porque ele tá muito preso ali ao corpo do Tum, porque o Tum abraçou ele com toda força, né? E o Tum acaba acordando ali, e aí o Rin pede desculpas por ter acordado o Tum, né? E o Tum vira pra ele e fala pra ele não se preocupar com isso. Ele fala que a primeira coisa que eles têm que fazer é Morning Kiss, né, pessoal? Beijo de bom dia, meus amores. Sim, o Tum virou pro Rin e falou Morning Kiss, me dá um beijo de bom dia, gente, coisa mais fofa do mundo. Ele fez até
biquinho ali para o Rin beijar ele, né, pessoal? E o Rin, ele dá um sorriso pro Toon e beija ele, né, meus amores? Então aqui acontece o beijo de bom dia, né, gente? O famoso morning kiss. E aí, pessoal, quando acontece esse beijo, meus amores, o Toon e o Rin acabam se empolgando, né? Então eles se pegam ali com vontade, né, pessoal? E aí o Rin vira pro Toon e fala que ele tem que fazer algumas coisas, né? E o Toon vira pra ele e fala pro Rin não se importar com isso, que o Rin não é mais o servo dele, que o Rin é apenas o namorado dele, e se ele esqueceu disso, entendeu, gente? Então o Toon, ele vai deixando claro pro Rin ali que durante esses dias, né, pessoal, eles não são servo e jovem mestre mais, eles são namorados, entendeu, gente? E o Rin fica todo boiola pelo Toon falar isso. Aqui ele já se permitiu acreditar no que o Toon está fazendo, né? E ele se entrega ao Toon ali, pessoal. E aí o que eles vão fazer, Kennedy? A arte de namorar pelado, meus amores. Tu e Rin são dois coelhinhos, meus amores. Fazem a arte de namorar pelado em todo lugar e várias vezes, entendeu, gente? Então da cama eles vão pro sofá, do sofá eles vão pro banheiro, do banheiro eles vão pra cozinha, não necessariamente nessa ordem, entendeu? Mas só nesse dia aí eles fazem a arte de namorar pelado cerca de 5 vezes em vários cômodos diferentes ali do local que eles alugaram, né, pessoal? Vai acontecer que depois deles terem feito a arte de namorar pelado e tal, o Toon começa a ler um livro, né? E o Rin começa a mexer no celular dele. E de repente um olha pro outro e aí o que vai acontecer é que eles acabam juntos no canto do sofá fazendo a arte de namorar pelado pela 6ª vez, né, pessoal? Ou seja, Toon e Rin, dois coelhinhos, né, gente? A gente ama, inclusive, né? E o que o Toon vira pro Rin e fala pra eles saírem do apartamento, né, gente? Pra eles fazerem alguma coisa ali, porque senão eles não vão conseguir se controlar, né, pessoal? Ele vira pro Rin e fala que parece que os dois estão no cio, né, meus amores? Que eles continuarem nessa proximidade aí, eles vão fazer a arte de namorar pelado 24 horas, entendeu, gente? O dia inteiro eles vão fazer a arte de namorar pelado, né? E o que acontece é que o Rin sorri pra ele ali e concorda, né, pessoal? Aquele sorriso tímido com vergonha do Rin, maravilhoso, né? E aí, meus amores, eles decidem ir nadar um pouco, né? E quando eles chegam ali na piscina, pessoal, eles chamam a atenção de todo mundo. Eu já falei pra vocês várias vezes, inclusive, que tanto o Toon quanto o Rin, eles são muito bonitos, né, pessoal? Eles são lindos demais, né? Eu acho que o Min e o Ash definem o Toon e o Rin, né, pessoal? O que vai acontecer, meus amores, é que o Rin, ele tá cheio de marcas vermelhas pelo corpo, né? Porque eles fizeram a arte de namorar pelada ali diversas vezes. E aí o Rin, ele tá com vergonha de tirar a camisa, né? Ele também tá com medo de que se ele tirar a camisa, as pessoas vão pensar demais, né? E o Toon, de primeiro momento, não queria que o Rin tirasse a camisa, né, pessoal? Porque senão todo mundo ia ficar olhando ali pro corpo do Rin e tal, né, meus amigos? Só que aí ele pensa melhor, ele vai até o ouvido do Rin, sussurra lentamente ali que seria melhor ele tirar a camisa assim. Aí todo mundo ia ver as marcas vermelhas ali e isso ia indicar que o Rin pertence a ele, né? Ele fala, Rin, você pode tirar a camisa, que aí todo mundo vai saber que você é só meu, né, gente? Arrepiei foi todo, Brasil. Só imagina a cena do Toon chegando no ouvidinho do Rin ali, sussurrando isso de um jeito bastante sensual e possessivo, né, meus amigos? E aí o Rin dá um sorriso pro Toon ali, né, pessoal? E de repente o celular dele toca, né? Quem ligou pra ele foi o Wario, né? E nisso, meus amores, o Toon, ele vai pra piscina, né, pessoal? E aí, enquanto o Toon tá ali na piscina, o Rin tá falando no telefone com o Wario, né, pessoal? O Rob. E aí o Toon começa a sentir ciúmes do Rob, né, meus amores? O Toon sente ciúmes de todo mundo, na verdade, né, meus amores? Os semes da meme são bem ciumentos, né? Tarnia, Aê, Tim, Toon, enfim. E aí o que acontece, pessoal, é o seguinte. O Toon chama o Rin ali, né? Ele fala, Rin, vem cá. E aí, enquanto o Rin tá com o celular dele ali no ouvido, né? Falando com o Rob, né? O Toon até fala que tinha que ser o Rob pra estragar a viagem deles, né? Ele simplesmente puxa o Rin pra piscina, o celular do Rin cai ali na água, né? Enquanto o Rin tá debaixo da água ali, o Toon rapidamente se aproxima e beija o Rin, pessoal. E aqui acontece o beijo debaixo d'água entre Toon e Rin, que é muito fofinho, é muito maravilhoso, é muito intenso. A partir do momento que Rin sentiu os lábios do Toon, ele respondeu o beijo, ficou um beijo maravilhoso, entendeu, gente? Só imagina esse beijão sensacional. Imagine ali, o Rin tá um pouco confuso, né, meus amigos? Mas adorou o beijo que o Toon deu nele, inclusive. Ele vira pro Rin e fala que o Toon é o namorado dele, e o Rin não tem que dar atenções para os outros homens, que ele tem que dar a atenção dele somente para o Toon, que ele tem que focar somente no Toon. E aí o Rin dá um sorriso pro Toon ali, e aí o Toon abraça o Rin ali, não se importando que as pessoas estão olhando pra eles, né, gente? E o Toon agindo como um namorado ciumento possessivo, gente. Toda vez que o Toon sente ciúmes do Rin, meus amores, são cenas que te deixam toda arrepiada, entendeu, gente? Desliga o botão da militância aí e aproveita o Toon com ciúmes do Rin, porque são cenas uma mais incrível que a outra, entendeu, gente? Essa cena da piscina mesmo eu dei um grito, né, gente? Então desliga o botão da militância aí, demorou? E quando eles voltam pro quarto ali, o Rin fica tentando secar o celular dele com o secador, né? Porque o celular dele parou de funcionar porque caiu na piscina, né? E aí o Toon olha firme pra ele ali, o Toon começa a sentir ciúmes, né? Ele pensa que o Rin quer consertar o celular ali pra conversar com o Rob, né? E o Rin fala que não é isso, ele fala que o celular dele era praticamente novo, só tinha 3 anos de uso, né? E o Toon fala pra ele não se preocupar com isso, que quando eles voltar ali, ele vai comprar um celular para o Rin, né, meus amores? Mas o Rin quer tentar fazer o celular dele funcionar ali, porque ele não quer que o jovem mestre gaste dinheiro com ele, né? E o Toon entra ali no banheiro, abraça a cintura do Rin ali de um jeito mó possessivo,
agressivo, né? Ele puxa o Rin ali pra sala, ele inclusive seca o cabelo do Rin nessa cena, né? Muito fofo. E o que acontece, meus amores, é que o Rin vira pro Toon e fala que ele quer comer, né? E o Toon deixa claro que o Rin tem que escolher, mas ele também deixa claro para o Rin que tudo o que ele quer é o Rin, entendeu, gente? Tudo o que ele quer tá ali nos braços dele, né? E aí o Rin dá um sorriso pro Toon e fala pra eles pedirem comida, né, pessoal? O Toon, na verdade, ele não quer sair ali, ele só quer ficar ali abraçado ao corpo do Rin. E que o Toon fala pro Rin que ele só quer ficar ao lado do Rin, não importa o que, não importa onde, não importa quem, ele só quer ficar ao lado do Rin. E a Mei narra pra gente que é ali nos braços do Rin, né, pessoal, que o Toon sentiu a felicidade pela primeira vez na vida dele, meus amores. Ou seja, esse foi o único momento que o Toon se sentiu feliz, quando ele e o Rock estão abraçadinhos ali. Nessa cena, inclusive, do abraço deles, né, o Toon, ele deita ali a cabeça dele nos ombros do Rock, né? Ele fala isso pra gente, que é a primeira vez que ele se sentiu feliz de verdade, entendeu? E ele fala, então esse é o sentimento de felicidade que as pessoas comentam, meus amores. Ele e o Rin estão muito juntinhos ali, abraçadinhos juntos, sendo as coisas mais fofas do mundo, pessoal. Eu fiquei muito feliz nessa cena, um monte de gente chorou, eu incluso, né? Do Toon pela primeira vez se sentir feliz, Brasil. A gente sabe por tudo que ele passou, né? A gente já contei em detalhes pra vocês tudo que o Toon passou, e ele se sentir feliz ali pela primeira vez, justamente nos braços da pessoa que ele ama, né? Da pessoa que ele sempre amou e da pessoa que sempre amou ele, nos braços ali do Rock, ele se sentir seguro, ele se sentir feliz pela primeira vez na vida dele, gente. Eu chorei 400 quadrilhões de baldes nessa cena, inclusive, pessoal, maravilhoso. O que vai acontecer é que essa viagem chegou ao fim, os mimos não acabou ainda, pessoal, mas o sofrimento voltou e voltou com vontade, meus amores. Aconselho vocês terem milhares de lenços, meus amores, porque o sofrimento, infelizmente, ele está de volta. E olha, pessoal, é tenso, viu? Então vamos lá. Beleza, meus amores, como eu já falei pra vocês, essa viagem chegou ao fim, né? E aí, como o Rin já sabe que essa viagem chegou ao fim, né? Eles já estão arrumando a mala ali. Ele fica muito calado, né, meus amores? Ele fica triste, né? Ele fala pra gente que ele queria continuar nesse sonho pra sempre, né? Nesse sonho onde ele e o Toon se tornaram namoradinhos que namoram, né? Onde ele e o Toon podem ficar juntos, né, gente? E aí, o que acontece é que o Toon nota que o Rin tá assim, eles já estão de volta ali no carro, né? O Toon dirige por cerca de 2 horas. E o Toon, meus amores, como eu expliquei pra vocês, ele sente que ele não consegue ficar mais longe do Rin, entendeu? Que a felicidade dele é o Rin, meus amores, que ele só é feliz com o Rin ao lado dele, né? Que ele ama muito o Rin, pessoal. Tá claro aqui que ele já está completamente apaixonado pelo Rin, que o Rin é o grande amor da vida dele, né, gente? E o que acontece é que quando o Toon vê uma chance segura ali, ele para o carro, né? E aí o Rin olha pro Toon e pergunta pra ele, algum problema com o Toon? E o Toon não fala nada, pessoal. Ele simplesmente aproxima o rosto dele, captura os lábios do Rin em um beijo muito apaixonante, pessoal. E o Rin responde ao beijo do Toon, né, meus amores? Então eles se beijam com vontade, aquele beijão digno de final de cena romântica de filme, entendeu, gente? Aquele beijo maravilhoso ali. E aí depois desse beijo bastante intenso, né, pessoal, bastante apaixonante ali, o Toon olha sério pro Rin e vira pra ele e fala que nada vai mudar, né, gente? Ou seja, tudo o que aconteceu durante essa viagem continua, entendeu? Basicamente ele deixa claro pro Rin ali que ele e o Rin vão continuar sendo namoradinhos que namoram, né? O Rin, ele se permite acreditar no Toon. A gente vê que o Toon, mesmo que ele não consiga largar a vingança dele, ele não consegue ficar mais longe do Rin, né, pessoal? A partir daqui, o Toon, ele ainda continua sendo muito fofo com o Rin, ele continua agindo como namoradinho do Rin aí, independente deles terem voltado pra realidade ou não, né? O nome do capítulo chama de Volta à Realidade, mas a gente vê que o Toon, ele não quer voltar à realidade, entendeu, gente? Ele quer continuar namoradinho que namora do Rin. E quando ele chega na mansão Metahanan ali, o Toon é surpreendido pelo OAD, né, pessoal? E aqui ele começa a moldar a face dele pra poder encarar o AD novamente, né, meus amores? Então ele vira pro Rin e fala pro Rin não pensar demais, pra ele respirar um pouquinho que ele vai lidar com o AD, né? Inclusive ela dá um presente de aniversário para o Rin, né? O Rin vira pro Toon e fala se ele aceita o presente ou não. O Toon vira pra ele e fala que depende dele, né, meus amores? Ele tem que decidir se ele vai aceitar o presente ou não, que é o AD dá para o Toon um relógio muito caro, né, pessoal? Um relógio muito chique. Mas o Rin, ele aceita o presente por educação, né, meus amores? E aqui ele se sente culpado, ele também começa a se sentir egoísta, né, por ele querer o Toon só pra ele. E isso é mais uma barreira que ele vai ter que romper, né, gente? Isso faz parte do amadurecimento do Rin, que é ele entender que ele não está sendo egoísta por querer o Toon pra ele, entendeu? Que ele não está sendo egoísta por querer ficar com a pessoa que ele ama, né, pessoal? Mas até ele entender isso demora um pouquinho, né, gente? E o que acontece, pessoal, é que o Toon consegue se livrar da UAD ali, e aí ele encontra o Rin ali no quarto do Rin, né? Ele entra, fecha a porta e fica abraçado ao Rin ali, ele deita ali no corpo
corpo do Rin, ele basicamente deixa claro pro Rin que o único momento que ele se sente à vontade ali, o único momento que ele se sente feliz é do lado do Rin, né? Inclusive o Toon, ele pede pra abraçar o Rin ali, e o Rin deixa, aí o Toon, ele deita ali nos ombros do Rin, né? Fica abraçado no Rin, né? Todo apaixonadinho ali, enquanto o Rin tá se sentindo culpado ali por causa da Wade. E na próxima cena, a Wade chamou o Toon pra ele ir comprar um novo telefone com ela, né, pessoal? E o Toon aproveita essa oportunidade e decide comprar um telefone para o Rin, né, meus amores? Ele também vai comprar um telefone para ele. O que vai acontecer, pessoal, é que durante a escolha de qual telefone, né, a Wade, ela fala que ela tem que ir no banheiro rapidinho e aí o Toon fica sozinho ali com o vendedor escolhendo os telefones, né, pessoal? Ele compra um para ele e ele compra um idêntico ao dele para o Rin, né? O vendedor que viu ele com a Wade até comenta ali na questão deles usarem um telefone idêntico, na questão deles serem um casal ali, e aí o Toon responde para ele e fala que sim, que ele tá comprando um telefone para a esposa dele, né, pessoal? Ele se referiu ao Rin aqui como esposa dele, né, gente? Ele enganou todo mundo ali que pensou que ele ia comprar o telefone para o AD, mas na verdade, assim que ele chega na mansão Metahanan, ele dá o telefone que ele comprou para o Rin, né? E aí o Rin, todo nervoso ali, ele vira pro Toon e fala que ele não pode aceitar esse telefone, e o Toon deixa claro para ele que ele tem que aceitar esse telefone sim, para ele parar de pensar que ele não é digno, porque sim, ele é digno, até que o Rin, ele aceita o telefone, né, pessoal? Todo boiolinho ali pelo Toon ter dado um presente para ele, né? E aí nesse dia ele trabalhou muito, ele teve que sair com o AD ali, ele se alinha ali no corpo do Rin, no quarto do Rin, né? O Rin até fala pro Toon, fala que o quarto dele não tem ar condicionado e tal, né, que não é muito confortável, e o Toon fala que ele não se importa, entendeu? Que o conforto dele é os braços do Rin, entendeu? Fica abraçado com o Rin ali, né? Ele até pede permissão ali se ele pode descansar nos ombros do Rock, né? E aqui ele abraça a cintura do Rin e deita nos ombros do Rock mais uma vez. Dorme nos ombros do Rock enquanto o Rock começa a afagar ali o cabelo dele, meus amores. Aqui o Rin permitiu continuar se entregando aos sentimentos dele, né, pessoal? Ele sente ali que ele pode estar sendo egoísta, não importa, ele quer o Toon pra ele quer ficar com a pessoa que ele ama. E aqui, pessoal, a gente vai dividir um pouquinho, porque a Meme mostra pra gente o ponto de vista da Wade e depois ela volta para o Toon e para o Rin. Então vamos focar um pouquinho na Wade. O que vai acontecer, meus amores, é que a Wade, ela começa a se sentir um pouco paranoica, né? As amigas dela vai jogando um monte de coisa ali na cabeça dela, a mãe dela também ali vai enfiando um monte de coisa na cabeça dela, falando que ela e o Toon tem que começar a namorar logo, entendeu? Que já tem muito tempo que eles estão flertando ali, e que se ela continuar desse jeito lento, pessoal, ela vai acabar perdendo o Toon, porque o Toon é um ótimo partido. Ele é muito bonito, ele é muito educado, ele é muito inteligente, ele é filho de uma família muito poderosa, né, que é a família Metahanan, que apesar dele não ter herdado ali a fortuna da velha pessoa, que o Kuntrai, né, que é o dono da empresa ali, né, meus amores, existe diferença entre a empresa da família Metahanan e a fortuna da família Metahanan. A fortuna da família Metahanan pertence à velha, pessoal, à Lady Tana, e é isso que foi deixado só para o Tim. A empresa da família Metahanan, meus amores, quem tem as maiores ações dela é o Kuntrai, é o pai do Toon, é o pai do Tim, e do jeito que o Toon trabalha ali na empresa e tal, fica claro que o Kuntrai vai escolher ele para suceder ele, né, pessoal? Ou seja, que o Toon vai se tornar o presidente ali, o senhor da empresa, né? E aí a mãe da Wade tá falando isso pra ela, né? Ela fala pra ela agir ali, que se ela continuar assim, ela vai acabar perdendo o Toon, né? E ela fala também que pra família deles ali seria muito importante a Wade se casar ali com alguém da família Metahanan e tal, né? Basicamente interesse, gente, a mãe da Wade é bem parecida com a Rasa, né, pessoal? E o que acontece é que a Wade, ela é muito inocente, ela é muito ingênua ali, e aí a amiga dela mete na cabeça dela ali um plano pra ela pedir o Toon em namoro, né, pessoal? Já que o Toon não tá tomando a iniciativa, pra ela tomar a iniciativa. Então aqui a Wade decidiu pedir o Toon em namoro. Agora voltando para o Toon e o Rin, o que vai acontecer é o seguinte: os dois já estão trabalhando, estagiando aí na empresa Metahanan, né, pessoal? Eles já estão praticamente formando aí, falta muito pouco para o Toon e o Rin formar, né, pessoal? E aí o que acontece, meus amores, é que na hora que o Toon, ele tá chegando ali num andar para poder entregar alguns documentos, ele acaba escutando uma conversa entre a Rasa, né, que é a madrasta dele, com alguns executivos da família Metahanan. Muitos dos executivos ali estão elogiando o Toon, né, falando que ele é digno de ser o sucessor do Kuntrai, que ele é muito inteligente, que ele é muito esforçado, que mesmo ele não tendo um cargo importante ali, todos os trabalhos que ele faz é impecável, entendeu? Já começou a prosperar a empresa, né? E aí a Rasa fala que não importa o que o Toon fizer, no final ele simplesmente vai ser reduzido a ser assistente do Tim, né, meus amores? Ela fala que a Lady Tana deixou a fortuna para o Tim, né? E o Toon escuta isso, meus amores. Os executivos olham pra cara da Rasa e ri da cara dela, né? Falaram, até parece, porque a empresa, meus amores, como eu falei pra vocês, quem é dono dela é o Kuntrai, entendeu, gente? Então o Trai vai escolher quem vai ser o CEO. Outra coisa que os executivos deixam claro pra Rasa ali é falar, Rasa, o Tim ainda é muito jovem, entendeu? Ele não tem nem idade pra assumir a empresa ainda. Abaixa a bola aí, né? E ela fala que não importa o que o Toon fizer, por mais que ele trabalhe, por mais
mais que ele seja inteligente, o futuro dele vai ser assistente pessoal do Tim. E a Raça, meus amores, eu falo pra vocês, é uma pessoa muito ruim, muito preconceituosa. Ela vai fazer vocês ficarem com raiva dela ainda mais no decorrer desse vídeo, né? E o Tom escutou isso que ela falou, inclusive, né? E todo o trauma que ele sentia ali, todas as coisas que ele escutou ao decorrer da vida dele, da Raça, da Vera, das pessoas ali que torturavam, maltratavam ele, começa a explodir na cabeça dele, né? E o Tom fica muito nervoso ali. E o Tom simplesmente fala que isso não é verdade, que ele vai dar um jeito de tomar tudo pra ele, né? Inclusive ele comenta da UAD, né, meus amores? Que a UAD é a última peça ali nesse grande tabuleiro que o Tom, ele tá mexendo ali pra poder dar um jeito de conseguir a fortuna da família Meta-Hanan e se vingar da velha. E o que vai acontecer é que o Rin também tá trabalhando na empresa da família Meta-Hanan e um dos funcionários ali começa a dar em cima dele, né, pessoal? Ele pede o Rin ali pra ir almoçar com ele e tal. O Rin fala que quando ele tiver tempo ele vai almoçar, né? O Rin não percebeu que o cara tá dando em cima dele, mas a partir do momento que o telefone dele toca e ele vê que é o Tom, ele ignora completamente a existência desse ser, entendeu? Ele atende o telefone ali e o Tom chamou ele pra almoçar, né? Ele fala pro Rin encontrar ele num restaurante ali próximo da empresa. Quando o Rin encontra ele nesse restaurante, né? A gente vê que o Rin, ele tá um pouquinho nervoso, né, meus amores? Por quê? Porque o aniversário do Tom tá chegando, né? E o Rin não sabe o que ele vai dar de presente para o Tom. E é por isso que ele tá um pouquinho nervoso, né? Ele tá pensando ali qual presente seria ideal pra ele dar para o jovem mestre, né? E o que acontece é que o Tom vira pro Rin e fala que ele é muito fofo, que ele é muito lindo quando ele tá agindo desse jeito, né, gente? Um flertando com vontade com o Rin, em público mesmo, né? Porque eles estão ali num restaurante, né? Não se importando. E o Rin fica todo tímido. Depois de pensar um pouquinho, o Rin toma coragem e pergunta pro Tom o que ele quer de aniversário, né? E o Tom zoa um pouco com ele, né? Ele fala que quer uma mansão. E aí o Rin já olha pra ele, tipo, o quê? E aí depois ele fala, não, vamos abaixar um pouquinho, eu quero um carro de luxo. E aí o Rin fica ainda mais assustado, né, gente? Porque ele não tem dinheiro pra bancar esse presente para o Tom, né? Ele fala com o Tom. E aí o Tom dá um sorriso pra ele, tipo, que ele só tava brincando, mas ele fala que tudo que ele quer, que o presente de aniversário ideal pra ele é o Rin na cama dele se dando prazer e o Tom olhando pra ele, meus amores. Sim, é esse o presente que o Tom quer. O Rin deitado ali na cama dele se dando prazer enquanto o Tom assiste. E obviamente depois que o Tom vai participar, né, pessoal? Gente, eu dei um grito gigantesco. Só imagina essa cena. O Rin tá deitado ali na cama, bombeando ali o irmãozão dele e o Tom assistindo, dando um olhar feliz no Brasil. Quando ele fala isso, o Rin fica muito tímido, né? Vira pra ele e fala que é isso que ele quer, né? Esse é o presente ideal pra ele. E o Rin dá um sorriso tímido pra ele e fala, tudo bem. Ou seja, gente, o Rin aceitou aí a dar esse presente de aniversário que o Tom quer. E o Rin acaba recebendo uma ligação ali do Rob, né? Sobre algumas coisas da faculdade. Mas assim que o Tom escuta o Rin falando no Rob, o Tom, ele sente ciúmes. Quando ele pega o celular dele, tem mensagens da UAD, né? E o Tom, por sentir ciúmes do Rock tá falando com o Rob, ele decide responder as mensagens do UAD. E o UAD pede pra encontrar o Tom ali em um restaurante, entendeu? E o Tom concorda, né? Ele fala que os planos dele tá indo muito bem, que a UAD já tá basicamente na mão dele. E aí o Tom vai encontrar o UAD nesse restaurante, né? Enquanto o Rock voltou ali pra faculdade pra resolver algumas coisas. E aí o que acontece, meus amores, é que o Tom, ele já começa a se sentir nervoso por encontrar o UAD, né, gente? Porque a gente sabe que ele não gosta dela, né? A pessoa que ele ama é o Rin, né? Mas ele já moldou a face dele ali, entendeu? Ele já tá atuando e atuando muito bem, inclusive, né? Tanto que a UAD pensa que o Tom gosta dela de volta, né? Porque o Tom disfarça aí muito bem, né? Ele atua muito bem mesmo, né, meus amores? O Tom é digno do Oscar, inclusive, né? O importante é que a UAD, ela pede o Tom pra ser o namorado dela, né, pessoal? Ela tomou a iniciativa aqui e pediu o Tom pra ser o namorado dela. O Tom, meus amores, ele começa a pensar se ele vai aceitar ou não. Ele não aceita instantaneamente. Os pensamentos dele começam a ficar uma loucura, entendeu? E tudo que ele pensa de primeiro momento é na vingança dele. É nos 20 anos de sofrimento que ele teve ali. É nas palavras que a avó dele deixou na carta, né? E ele até comenta pra gente que como que ele pode esquecer 20 anos de sofrimento por apenas 3 dias de felicidade, né, pessoal? Ou seja, os dias do aniversário do Rock, né? Que seria loucura. E aí o Tom, pensando completamente na vingança dele, ele aceita ser namorado da UAD. Mas a partir do momento que ele aceitou ser namorado da UAD, enquanto ele colocou a mão dele em cima da mão dela, a mão dele que tá por debaixo da mesa, ele tá apertando com tanta força, meus amores, que é quase que a unha dele quase chegou a rasgar a pele dele ali, né, meus amores? O Tom, ele fica muito nervoso, pessoal. E depois que ele aceitou o pedido da UAD, o coração dele se sente esfaqueado e o Tom não consegue parar de pensar no choro do Rin, né, pessoal? Como que o Rin vai ficar quando ele descobrir que ele aceitou ser o namorado da UAD, né, meus amores? O Tom é um personagem muito complexo, pessoal. Eu sempre deixei isso claro pra vocês. Tanto o Tom quanto o Rin são personagens muito complexos. E aqui o Tom, ele se tornou namorado da UAD. No final desse capítulo, o Tom fala que ele sente o que ele fez é errado, né, pessoal? Ele sente que ele está fazendo merda. Ele sente que ele não quer ver o Rock chorando. Ele sente que se ele vê o Rin
chorando ali, o coração dele vai morrer, entendeu? Mas ao mesmo tempo ele não consegue parar, meus amores. A questão da vingança tá muito enraizada ali dentro dele, ele não consegue parar. Ele fala pra gente, inclusive, que ele queria ter falado não, que ele queria parar o AD ali, mas ele não conseguiu, meus amores. Ele perdeu o controle do corpo dele, né, pessoal? E aí, meus amores, o Toon, ele esconde do Rin que ele se tornou namorado da UAD, né, pessoal? O Rin descobre da pior maneira possível, eu já vou contar pra vocês, ok? Vamos focar aqui nessa cena, pessoal, que o Rin, ele está ali na faculdade, né, e de repente quem aparece atrás dele é a Non Rose, né, pessoal? Ela tenta dar uma flertadinha com o Rin ali, inclusive nessa cena ela deixa claro que ela gosta do Rin, só que o Rin, meus amores, nem tá prestando atenção, entendeu? Ele tá cagando pra Rose ali, o pensamento que tá na cabeça dele é o corpo do Toon nu ali, ele não está parando de pensar também no presente que o Toon pediu pra ele, né, gente? Que ele pediu pro Rin ficar ali pelado, se masturbando na frente dele, né, pessoal? E aí o que acontece é que o Rin, ao pensar nisso, né, ao pensar nos dois ali fazendo a arte no mar pelado, do Toon assistindo ele, do corpo perfeito ali do Toon grudado no corpo dele, ele simplesmente vira pra Rose e fala: não, Rose, eu tenho que rir, e o Rin sai correndo para o banheiro para se aliviar, né, meus amores? Não consegue controlar os desejos dele, ele vai até o do banheiro e se masturba ali pensando nele e no Toon fazendo a arte no mar pelado juntos, né? Após se dar prazer ali e resolver os problemas na faculdade, o Rin vai até o shopping, né, porque ele quer comprar um presente pro Toon. Apesar do Toon ter deixado pra ele qual o presente ideal que ele quer, né, gente, que ele quer o corpo do Rin, né, o Rin mesmo assim quer comprar alguma coisa pra ele. E o Rin passa o dia inteiro no shopping ali pensando o que ele compra para o Toon. No final ele decide comprar uma caneta ali numa loja, onde os vendedores, eles gravam o nome da pessoa na caneta, né, pessoal? Escreve na caneta ali as iniciais do nome do Toon, né, pessoal? E aí o que acontece é que ele acaba encontrando a UAD e a amiga dela nessa cena, né, gente? E aí a UAD cumprimenta o Rin ali, o Rin cumprimenta ela de volta, e aí a amiga da UAD comenta que o motivo dela estarem ali é porque a UAD tá procurando um presente especial para o namorado dela. Aí o Rin já fica todo congelado ali, vira e fala: namorado? Aí a UAD explica que ela e o Toon começaram a namorar ali. A amiga dela até vira pra UAD e fala que a UAD simplesmente podia se embrulhar ali e dar de presente para o Toon, né, pessoal? Eu acho que é um presente que o Toon não ia aceitar, inclusive, né, mesmo? A gente sabe que o Toon é gay, né? Mas enfim, a UAD sorri ali e fala pra amiga dela que ela é doida, né, gente? Enquanto isso, o Rin tá completamente paralisado, se sentindo sem respiração ali, né, pessoal? Sentindo o coração dele morrendo, sendo esfaqueado, enfim, porque ele descobriu que a UAD e o Toon estavam oficialmente namorados. E o Toon escondeu isso dele, né? Ele não conseguiu contar pro Rin ali. E aqui a UAD fala que o Toon e o Rin são muito próximos, né? Que eles são amigos de infância ali e tal, que ele deve saber qual é o presente que o Toon quer. E aí ela pede ajuda do Rin pra dar um presente para o namorado dela, que é o Toon, né, pessoal? E o Rin, meus amores, não pensando nele, só pensando no Toon ali, ele decide ajudar a UAD, né? No próximo capítulo, pessoal, a gente vê o Toon todo empolgado, todo felizinho ali, o presente que o Rock vai dar pra ele, né, pessoal? Inclusive, nessa cena, ele sorri de um jeito que a gente nunca viu ele sorrindo, entendeu? Ele tá muito feliz ali. A Mimi fala pra gente que o Toon nunca se importou com o aniversário dele, né, pessoal? Afinal, é o dia que marca o sofrimento dele, né? Que foi o dia que ele nasceu ali. E desde então, ele só sofre, né, pessoal? O Toon sofreu aí por 20 anos, né, meus amores? E aí, o que acontece é que o Toon, ele tá muito empolgado pela primeira vez com o aniversário dele, porque ele quer o presente que o Rin vai dar pra ele, né, pessoal? E ele comenta ali com a mãe do Rin: não vou voltar pra casa essa noite, né, que ele e o Rin vão comemorar o aniversário do Toon. A mãe do Rin, meus amores, na minha humilde opinião, ela sabe o que acontece entre o Toon e o Rin, sim, fazem a arte na pelada ali, que eles se amam e tal, né? E nessa cena a Mimi mostra pra gente que pra mãe do Rin tá tudo bem, né? Inclusive ela fala pro Toon que se o Rin faz o Toon feliz, ela tá feliz, entendeu? E o Toon agradece ali a mãe do Rin, né, pessoal? A tia Clean, aí a tia Clean fala por que ele tá agradecendo ela, né? E ele fala que é por ela sempre deixar o Rin ficar ao lado dele, né, pessoal? Basicamente, ele tá agradecendo a tia Clean ali por ela ter colocado o Rin no mundo, né? Ter colocado a pessoa que ele ama no mundo, né, pessoal? E aí a tia Clean, ela não consegue não chorar, né, meus amores? Ela começa a chorar ali, porque essa é a primeira vez que ela vê o Toon tão feliz, pessoal. O Toon tá muito feliz como ele nunca foi na vida dele, né? E aí depois dessa cena emocionante com a tia Clean, alguns minutos depois, o Toon tenta ligar para o Rin. O Rin não atende, ele tenta ligar novamente, o Rin não atende. Aqui o Toon já tá começando a ficar com raiva, né, pessoal? Porque essa é a primeira vez que o Rin não atende uma ligação dele. Aí ele vai até a tia Clean novamente e pergunta pra ela se ela sabe onde está o Rin. E ela também tenta ligar para o Rin, mas o Rin não atende. E aí o Toon fala que tudo bem, provavelmente o Rin tava preso ou na faculdade ou na empresa, né? E obviamente que o Toon mentiu pra ela, né? Ele volta até o quarto dele e tenta ligar pro Rin mais algumas vezes, pessoal. E uma dessas ligações, o Toon fala ali pra gente que se o Rin não atender, ele vai amarrar o Rin na cama dele e não vai permitir com que o Rin saia de perto dele mais. A Mimi comenta pra gente que o Toon, ele sente uma abstinência, né? Que essa é a primeira vez que ele sente tantas saudades do Rin. Essa é a primeira vez que ele notou que ele tá sentindo muita falta
falta do Rin, que ele notou que ele não aguenta ficar longe do Rin ali por tanto tempo, né? E outra coisa, meus amores, é o aniversário dele, entendeu? Ele tá muito ansioso, ele tá muito empolgado para o presente que o Rin vai dar para ele, né, pessoal? E o que acontece, meus amores, é que ele finalmente recebe uma mensagem do Rin. O Rin pede para o Toon encontrar ele num restaurante que fica em um hotel, né, pessoal? O Toon fica todo feliz, todo empolgado, ele sorri muito pro celular e fala para o Rin que ele vai encontrar ele. E aí, pessoal, quando o Toon chega no restaurante, quem está ali esperando por ele é o AD, né? Ela vira até fala, surpresa, Toon, ela sorri pro namorado dela, né, gente? Inclusive, o nome desse capítulo é Surpresa Maldita, né? Porque a partir do momento que o Toon, ele vê ao AD, ele sussurra ali antes da AD se aproximar dele, que porra é essa, né? No pensamento dele, que diabos está acontecendo? A pessoa que foi encontrar ele ali no restaurante é o AD e não o Rin, né? Ele pensou que quem ia encontrar ele é o Rin, mas como eu já expliquei pra vocês, o Rock, ele está ajudando ao AD, né, gente? O Rock, meus amores, ele sumiu ali porque ele está na casa do Rob, meus amores, chorando desesperadamente, né? A gente ficou muito no ponto de vista do Toon, mas agora eu irei comentar pra vocês o ponto de vista do Rock, né, pessoal? O que aconteceu com o Rin depois que ele decidiu ajudar ao AD a bolar esse encontro, né? E aí, quando o Rin chega na mansão Metahannan, pessoal, depois que ele descobriu que o AD é namorada do Toon e que o Toon escondeu isso dele, ele chora a noite inteira abraçado no travesseiro e fala que ele não devia ter se permitido iludir por aquele sonho, né, gente? E o sonho é a viagem de aniversário que o Toon fez com ele, né? Ele fala que o Toon realmente não é o namorado dele, que o Toon escolheu o AD, que ele já tinha escolhido o AD tem muito tempo, né, pessoal? E ele tá chorando muito, né? Ele tá ali do lado do Rob, inclusive, né? O Rob tentando ajudar ali o Rin chorando e chorando e chorando muito, o olho dele todo vermelho ali, todo inchado de tanto chorar. Inclusive, meus amores, o cachorrinho do Rob, né? Vocês lembram dele? Ele apareceu no vídeo 1, inclusive, lambendo ali o rosto do Rin, né? Baba o rosto do Rin todo ali. E o Rin não se importa, né, meus amores? Ele continua chorando muito, né? E o Rob até faz piadinha com o Rin ali, tenta animar ele ali, mas ele não consegue, pessoal. O Rin só continua chorando. E o Rin, pessoal, tá tão devastado que ele simplesmente começa a rir e chorar ao mesmo tempo. Ele, né? Ele fala, eu estou chorando. E ele chorando muito, meus amores. O fala que o Kuntun não escolheu ele, é por isso que o Kuntun não contou a verdade pra ele. Ele fala que o Toon nunca vai escolher ele. Aqui ele tá destruído demais, brother. E aqui o Rob fica com muita raiva, né? Ele fica com raiva do Toon e do Rin, né? Do Rin por ele ter aceitado ajudar ali ao AD, né, pessoal? O Toon pra ele não ir atrás do Rin, né, gente? Pra ele não perceber o como que o Rin tá triste, né? O como que o Rin tá nesse estado deplorável, meus amores. Porque o Rin chora e chora muito, né? Inclusive ele desabafa com o Rob nessa cena, né? Ele vira pro Rob e fala por que dói tanto, que ele não aguenta mais, entendeu? Que ele ama o Toon ali, que ele sempre amou e que ele sempre vai amar. E essa dor tá destruindo ele, entendeu? Ele não aguenta mais ver o Toon com outras pessoas, pessoal. Aqui o Rin admite todos os sentimentos dele. Ele admite que ele tá com ciúme, sim, admite que ele tá muito triste porque ele não pode ficar com o Toon, né? Ele tem esse pensamento de que ele não é digno do Toon, né? E aí o Rob tenta confortar ali o Rin, mas o Rob ele não consegue, né? O Rin continua chorando muito e o Rin ele tá tão destruído ali que ele vira pro Rob e fala, Rob, por que é assim, entendeu? Por que eu tenho que amar essa pessoa? Por que eu tenho que amar tanto uma pessoa que não me ama de volta, entendeu? Por que eu tenho que amar uma pessoa que eu não posso ficar com ela, né, gente? O Rin completamente destruído, né? E aí o Rob ele fica de saco cheio, ele não aguenta mais ver o Rin chorando ali. Ele fala que se o Toon pode se divertir com as outras pessoas, o Rin também pode, né, pessoal? Então ele simplesmente arrasta o Rin ali até um bar, meus amores. Vocês já perceberam que vai dar merda e merdas gigantes, né, pessoal? Imagina como que o Toon vai se sentir quando saber que o Rin agora vai estar com outras pessoas, né, meus amores? Pois é, Brasil, confusão daquelas, né? Bora lá explicar esse rolê pra vocês. Bom, pessoal, voltando ao restaurante, né, o que tá acontecendo aqui é que o Toon, ele tá tentando que disfarçar muito, né, pessoal? A gente sabe que ele atua muito bem, né? E a AD tá ali na frente dele, sorrindo pra ele, toda feliz com a surpresa que ela fez para o namorado dela, né, pessoal? Mas o Toon não, né, pessoal? Ele tá triste, ele tá com raiva, ele tá com ódio, entendeu? Ele tá muito nervoso, então ele tá tendo que controlar bem ali a expressão facial dele. E, gente, tá muito complicado pra ele, viu? Principalmente quando surgem algumas fotos ali que mostra pra ele onde o Rin está, né? Eu já falei pra vocês que o Rin, ele está em um bar, né, meus amores? O Rob levou ele num bar ali, ele levou o Rin pra beber, né, pessoal? E aqui o Rin tá bebendo todos, entendeu? Tá tentando afogar as mágoas dele ali no álcool, né, pessoal? E o Rin tá muito mal, né, meus amores? Chorando bastante por causa do
Tum. Quando o Tum vê uma oportunidade, ele afasta da UAD e tenta ligar para o Rin, né, pessoal? O Rin vê o telefone dele tocando ali, mas antes do Rin conseguir atender, né, ele vê o nome do Tum ali, o Rob tira o telefone dele, né, pessoal, e desliga a chamada ali. Ou seja, gente, o Rin não atendeu o Tum porque o Rob não deixou, né? E aí o Rob explica pro Rin não ficar pensando no Tum, né, que o Tum deixou ele nesse estado e tal. Vai até o banheiro, né, ele senta no chão aqui e fica ainda mais triste do que ele já está, né, pessoal? Como eu falei pra vocês, o Rin, ele tá destruído, né, ele não para de chorar. Aqui aquele pensamento de que ele não pode ficar com o Tum ali começa a preencher muito o coração dele, né, ele fica ainda mais triste do que ele já está, até que o Rob, ele nota ali que o Rin tá demorando muito no banheiro, e aí ele vai até o Rin e acude o Rin ali, eles voltam pra mesa, e nesse momento que eles voltaram pra mesa ali, aparece a Nong Rose, pessoal. Sim, o Rob, ele ligou pra Rose, meus amores. O Rob tem que ter uma certa paciência com ele, tá, meus amores? Algumas pessoas passam pano pra ele, outras não, né, pessoal? Eu sou do time que passa pano pro Rob, sim, mas ele irrita a gente em vários momentos, né? Ele, às vezes, ele é muito invasivo, né, meus amores? A gente vê que algumas atitudes que ele toma ali, ele toma pra tentar ajudar o Rin, mas essas atitudes fazem o Rin se sentir ainda pior, né? E uma delas que o Rob nunca entendeu, meus amores, é que o Rin, ele é gay, pessoal. Ele não tem atração por mulheres. Então, se o Rob quer juntar o Rin com outra pessoa pra ajudar o Rin a esquecer o Tum, tem que ser com um homem, pessoal. O Rin nunca demonstrou uma fagulha, gente, nada. Ele nunca se interessou pela Rose, né, pessoal? E o Rob tá tentando juntar eles dois ali. Inclusive, o Rob também vai tentar provocar o Tum. Então, ele pede pra Rose ficar próximo ali do Rin e ele tira foto dos dois, né, meus amores? Inclusive, a Rose até beija a bochecha do Rin ali na hora de tirar a foto e tal, né, pessoal? E o Tum recebe essas fotos depois, né, meus amores? Já imagina aí como que o Tum vai ficar, né? Eu já vou falar pra vocês como que o Tum vai surtar por causa disso, né, meus amores? Sim, ele vai surtar mesmo, tá? Falei pra vocês que a Rose, ela gosta do Rin, né, meus amores? Mas como ela nota o estado deplorável que o Rin tá ali, ela vira pro Rob e fala pro Rob parar de palhaçada, entendeu? Que ele não devia ter feito isso, né? Ela dá uma dura ali no Rob, inclusive, e ela tenta confortar o Rin, né? Fala pro Rin pra ele não chorar, e aí o Rin, ele acaba desabafando com a Rose ali, né, pessoal? Lembrando que o Rin, ele está completamente bêbado, e aqui a Rose entende por que o Rin tá nesse estado. Começa a entender e perceber que a pessoa que o Rin ama é o Tum, entendeu? Que ela não tem a mínima chance com o Rin, pessoal, porque o Rin só ama o Tum, né? Inclusive o Rin fala isso pra ela, né, gente? Ele tá completamente bêbado aqui, ele acaba falando por que ele ama uma pessoa que não ama ele de volta, né? Ele grita ali, ele tá muito triste, ele tá numa situação deplorável ali, né? Aliado à bebida, ele não tá sabendo o que ele tá falando, ele simplesmente tá desabafando ali o que tá no coração dele. A Rose conforta ele, meus amores, mas ao mesmo tempo ela se sente bastante triste, pois ela percebe que sim, ela não tem a mínima chance com o Rin, né, pessoal? E aqui ela também começa a ficar muito brava com o Tum, né? Ela fala como que o Tum pôde deixar a pessoa que ama ele nesse estado, né? No caso, como que o Rin está. E indo um pouquinho para o Tum, pessoal, o que tá acontecendo aqui é que o Tum vê as fotos que o Rob postou ali do Rin da Rose. Tem vários comentários falando que agora a Rose e o Rin são namoradinhos, né? E o Tum fica com muitos ciúmes. Ele explode demais aqui, meus amores. Ele simplesmente levanta da mesa ali, dá uma desculpa esfarrapada para o AD, afasta dela o máximo que ele consegue e tenta ligar pro Rin mais uma vez. E aqui, meus amores, ele tá muito nervoso, ele tá apertando o celular com muita força, ele não consegue parar de pensar o que diabos o Rin está fazendo, o que está acontecendo ali. Ele também fala que o Rin é dele, né? Ele fica no pensamento dele, você é meu, Rin, você é meu, você é meu, você é meu, você é meu. E aí ele tenta ali ligar pro Rin, mas o Rin não atende, né? Porque o celular dele está com o Rob. E, gente, o Tum só não foi atrás do Rin, pessoal, porque a UAD aparece ali e interfere novamente. Ela pergunta o que tá de errado com o Tum. Aí o Tum dá uma desculpa falando que tem muita coisa do trabalho dele na cabeça dele, né? E o Tum meio que acaba obrigado a ficar ali jantando com o AD, né, pessoal? Enquanto ele não para de pensar onde está o Rin, com quem o Rin está. Até que depois do jantar acabar ali, o Tum novamente tenta ligar para o Rin e ele é atendido. Só que ele é atendido pela Rose, pessoal. E vocês sabem, pessoal, que o Rin, ele ocultou a Rose do Tum, né? O Tum não sabia da Rose ali. Só que o Tum é muito inteligente, né, meus amores? Então ele rapidamente conectou ali as fotos e tal. E ele pede para falar com o Rin. A Rose fala que ele não pode falar com o Rin porque ela e o Rin estão ocupados, que eles estão prestes a dormir juntos, meus amores. Sim, a Rose engana o Tum fingindo que ela e o Rin vão fazer a arte de namorar pelado, né, meus amores? O Tum, ele começa a gritar no telefone, manda ela passar o telefone pro Rin, né? E a Rose fala que não, que eles estão ocupados ali. Aí ela começa a gemer e falar tipo assim, para Pirrin, é o Pitu quer falar com você, entendeu? Como se o Rin estivesse começando a beijar ela e tal, né, gente? Rose, uma ótima atriz, inclusive. E o Tum tá vermelho de ódio, né?
Ele pergunta onde está o Rob ali, e aí a Rose não responde, né? Ela fala que ela vai desligar ali porque ela e o Rim estão ocupados. Ela continua fingindo ali, gemendo no telefone com o Toon, né, meus amores? E a Rose desliga a ligação. O Toon quase quebra o telefone, né? Ele tenta ligar de novo, mas ele não é atendido. O Toon tá muito nervoso, meus amores. Ele não sabe onde o Rim está. Ele já descobriu que o Rim está com alguém. Ele começa a pensar que sim, que o Rim tá com outra pessoa, né? E aí, meus amores, ele volta ali pra mesa e ele começa a beber todas, pessoal. O Toon fica caindo de tonto, entendeu? Ele bebe muito. A Wade até questiona ele: Pitum, por que tu tá bebendo desse jeito? E o Toon não dá a mínima, né, gente? Cagou pra ela ali, continua bebendo demais, né? E aqui o Toon começa a ter o pensamento de que é isso que o Rim quer, né? Se o Rim deu a Wade pra ele, ele vai aproveitar isso, né? O Rim fez isso porque ele quer ficar com outra pessoa, né? O Toon pensa que o Rim não quer ficar com ele mais, e é por isso que o Rim mandou a Wade ali, né, meus amores? Aqui o Toon, ele se perde total pelos ciúmes dele, ele completamente cegado, bêbado, morrendo de ódio, com muitos ciúmes, com muita raiva, e fala no pensamento dele de já que o Rim deu a ele ao AD, ele vai aproveitar o presente, né? Então ele tenta seduzir ao AD ali, vira pra ela e fala se ela pode dar um presente pra ele, né, pessoal? Ele pede pra o AD fazer a arte namorado pelado com ele, né, meus amores? A AD, meus amores, ela aceita, né? Ela quer o Toon, né? Ela gosta dele ali, e aí o que acontece é que o Toon começa a fazer a arte de namorar pelado com ela, né, pessoal? Com o pensamento de que ele está fazendo isso apenas para se vingar do Rim, porque o Toon acha que o Rim está com outra pessoa, né, meus amores? O Toon é um personagem muito intenso e, além disso, não é desculpa, pessoal, mas ele tá completamente bêbado nessa cena, né? E eu já expliquei pra vocês, gente, que o Toon, além de ser gay, né, meus amores, ele não tem atração nenhuma pelas mulheres, ele não gosta das mulheres, né? Ele fala que o sexo feminino é o sexo responsável por destruir a vida dele, né? E isso, pessoal, o fato do Toon generalizar ali o sexo feminino e tal, meus amores, é algo que também vai ser mudado no decorrer da história, né? Como eu falei pra vocês, o Toon amadurece demais, meus amores, tanto ele quanto o Rim. E, pessoal, o que acontece é que o Toon, ele vai fazer a arte de namorar pelado com o AD, né, meus amores? Eu não vou detalhar essa arte de namorar pelado pra vocês, até porque a Mimi também não detalha, né? A Mimi, ela foca muito mais ali no sentimento do Toon do que da ação em si. A única coisa da ação que eu vou falar pra vocês é que o Toon tá tão bêbado, ele tá tão cego de ódio, de ciúmes, ele acha que ele tá fazendo isso se vingando do Rim, que ele deixou a máscara dele cair. Ou seja, meus amores, o Toon, ele é bastante agressivo com o AD aqui. Aqui eu já quero deixar claro que isso não é sem consentimento, entendeu, gente? Tudo que o Toon faz ali tem o consentimento da AD dela, quer o Toon ali, ela puxa o Toon contra o corpo dela, entendeu, gente? Ela quer ele, né? Ela gosta dele, inclusive. Ela acha que o Toon tá dormindo com ela porque ele gosta dela de volta, né, pessoal? Ela tá completamente enganada. Isso não é o motivo, né? O Toon não gosta dela e nunca gostou dela, na verdade, né? Ele começa a ficar com raiva e sentir nojo de si mesmo, né? Mas mesmo assim, ele prossegue no ato ali de um jeito bastante brutal, né? A Mimi comenta que na hora que o Toon, ele segura a mão da UAD ali, ele segura tão forte ao ponto dela começar a chorar, né? Quase que ele quebra a mão da UAD ali, né, meus amores? Como eu falei aqui, ele deixou a máscara dele cair. Ele mostrou quão brutal ele é, né, meus amores? No dia seguinte, pessoal, quando o Toon acorda ali e vê um corpo do lado dele, né? A mente dele automaticamente pensa que é o Rim, porque ele não lembra totalmente do que aconteceu na noite anterior. E quando ele vai começar a puxar o corpo contra o corpo dele, né, como ele sempre fez, ele nota os cabelos longos da UAD, né? Ele fica muito assustado e toda a memória do que aconteceu na noite anterior volta na cabeça dele, né? A gente explode na cabeça dele ali. O Toon, ele fica tão assustado, meus amores, que ele levanta tão depressa, pessoal, que ele acaba acordando a UAD. E aqui o Toon finge ali pra UAD, né? Ele consegue muito bem enganar ela, né, pessoal? Falei pra vocês que a UAD, ela é muito inocente, ela é muito ingênua, e também tem a questão do Toon ser um ator digno do Oscar, entendeu, gente? Ele atua muito bem. E comenta com a UAD que foi a melhor noite da vida dele, agradece ela pelo presente, né, meus amores? A UAD sorri pra ele ali, e o Toon rapidamente vai até o banheiro. Quando ele liga ali o chuveiro, meus amores, ele começa a sentir muito nojo de si mesmo, ele começa a sentir repulsa mesmo, né, pessoal? Ele fica com muita raiva dele mesmo também. Ele começa a falar o que diabos ele fez, entendeu? E aí ele lembra de tudo que aconteceu em relação ao Rim, né, as fotos, a Rose e tal. E aqui, meus amores, antes do Toon ir atrás do Rim, né, que é o primeiro pensamento que ele tem é ir atrás do Rim, né, toma milhões de banhos, entendeu, gente? Esfrega o corpo dele ali, até a pele dele praticamente ficar em carne viva de tanto nojo que ele tá sentindo. Sim, o Toon sentiu muito nojo do que ele fez, né, meus amores? Então ele toma 1000 banhos até que ele sai do banheiro ali, ele inventa uma desculpa para o AD, né, gente? É muito fácil do Toon enganar o AD, inclusive, né? E aí ele voa pra casa do Rob, meus amores. É o único lugar que ele pensa que o Rim pode estar, é na casa do Rob, pessoal. E quando eu falo que ele voa, meus amores, ele voa mesmo, tá? Porque ele dirige como um louco, entendeu, gente? Com certeza o Toon pode ter tomado
tomado alguma multa aí. Não que ele se importe, né, pessoal? Mas ele chega na casa do Rob muito rápido. E aí, quando ele chega ali, meus amores, já chega buzinando ali, gritando o Rob finge não escutar, né? E aí o Toon sai do carro ali, esmurra a porta do Rob, até que o Rob abre a porta ali e começa a provocar o Toon, né, meus amores? O Rob, ele é bem corajoso, eu vou falar pra vocês, porque quando ele vê o Toon naquele estado e continua provocando ele, meu amigo, o Rob não tem medo da morte, entendeu? Esse aqui ri da cara da morte, inclusive, né, gente? E aí o que acontece é que o Toon pergunta pra ele onde tá o Rin, o Rob fala que não sabe onde o Rin está, e aí o Toon vira pra ele e fala: é assim que você quer jogar? Muito bem. Ele simplesmente pega o telefone na frente do Rob, fala com o cara ali no telefone pro cara seguir a Nong Rose durante a faculdade ali e fazer qualquer coisa pra ela ser expulsa, né? Ou seja, gente, o Toon manda alguém estragar a vida da Rose. E aí o Rob fica com muita raiva do Toon, começa a xingar ele ali, ele tenta dar um soco no Toon, né, gente? E aí nesse momento o Toon vê a oportunidade, ele empurra a porta e entra na casa do Rob sem o Rob conseguir impedir ele. Inclusive, pessoal, o Toon é tão esperto que ele larga o telefone ali. Quando o Rob pega o telefone pra falar com o cara que o Toon estava falando, ele descobre que não tem nada, pessoal. Ele simplesmente foi enganado pelo Toon, meus amores. Eu disse pra vocês que o Toon é muito inteligente, né, pessoal? Então não, pessoal, o Toon não mandou ninguém atrás da Rose, ok? Ele simplesmente fingiu ali pra conseguir entrar na casa do Rob, né? E ele sai correndo pro segundo andar, gritando o Rin ali, e o Rob se recupera ali, ele vai atrás do Toon. Assim que o Toon tá chegando próximo da última porta do corredor ali, o Rob para ele, né, pessoal? E o Toon manda o Rob largar ele ali, fala pro Rob não interferir, e o Rob começa a jogar muitas verdades na cara do Toon. Aqui, gente, o Rob falou foi tudo, pessoal, tudo que todos nós queríamos falar, o Rob falou, meus amores. E o que o Rob falou, pessoal, entrou com muita força na cabeça do Toon, né? O Rob grita ali com o Toon e fala: se você quiser saber a verdade, eu te conto. Não aconteceu nada, entendeu? Porque o Rin é bom demais pra você, ele sempre foi bom demais pra você. Você não merece alguém como o Rin, entendeu? O Rin é extremamente fiel a você e por mais triste, por mais destruído que ele estava, ele não se permitiu ficar com ninguém, né, pessoal? Ou seja, o Rin não ficou com ninguém ali. E aí o Rob ainda vira pro Toon e fala: então, Toon, se você fez merda, se você se sente culpado por fazer qualquer coisa que você fez, pensando que o Rin estava com outra pessoa, você está completamente enganado, porque o Rin é um tipo raro de pessoa bondosa, extremamente fiel, e ele é bom demais pra você. E o Toon dá um olhar firme pro Rob ali, ele absorve o que o Rob falou, mas ele simplesmente abre a porta do quarto e tranca ela ali e não deixa o Rob entrar, né, meus amores? Uma coisa que eu já falei com vocês, mas eu vou repetir aqui novamente, pessoal: o Toon, ele é mais forte que o Rob, tá, meus amores? Em questão de força mesmo, ele consegue empurrar o Rob, e aí ele entra no quarto ali, ele tranca a porta, e aí ele vê o Rin deitado ali na cama, né, pessoal? A primeira coisa que chama a atenção dele, meus amores, é o cheiro forte de álcool, né? E ele vê o estado que o Rin se encontra ali. Tu encara o rosto do Rin e ele vê ali o rosto dele manchado de lágrimas, né, pessoal? O Rin chorou e muito, meus amores. E aqui o Toon tá sentado bem próximo do Rin ali na cama. E aí, meus amores, assim que o Rin abre os olhos e vê que quem tá do lado dele ali é o Toon, né? O Rin, ele tá deitado ali na cama e o Toon se sentou bem próximo dele. Ele levanta rapidamente ali, ele sente o calor da mão do Toon na mão dele, né, gente? Porque enquanto o Toon ele tava sentando ali, começou a segurar a mão do Rin. E aí, nesse momento que o Rin percebe que é o Toon, ele simplesmente levanta num pulo ali e se afasta completamente do Toon. O Toon fica sem reagir, né, pessoal? Essa é a primeira vez que o Rin se afasta do toque dele. E o Rin meio que se encolhe ali, ele se recusa a olhar pro Toon, ele deseja parabéns pro Toon, começa a falar da OAD, né, que ele, a OAD, armou a surpresa ali pro Toon e tal. Só que aí na hora que ele vai perguntar o que aconteceu, o olhar do Toon já tá muito sério, né, meus amigos? E aqui o Rin se interrompe, né, pessoal? Ele também tá com medo do que ele ia falar, né? Porque aqui a Memi narra pra gente que ele agiu no automático, entendeu? Ele simplesmente começou a falar ali e depois ele notou o que ele estava fazendo, né? E aí ele fica calado e aí o Toon começa a tentar se aproximar dele mais uma vez, né? E aqui o Rin, ele tenta afastar o Toon, né? Olha firme pra ele, chama ele, né, pessoal? Mesmo assim, o Rin continua afastando dele ali, até que o Toon, ele puxa ainda mais forte o Rin contra o corpo dele, né, pessoal? Então ele abraça o Rin ali com toda a força dele, né? E o Rin começa a se debater nos braços do Toon, né? Vira pro Toon e fala: não, Toon, não faz isso não, me deixa em paz, entendeu? Ele fica pedindo o Toon pra deixar ele em paz, né? Me deixe ir. Ele implora pro Toon deixar ele ir, né? Enquanto ele tá tentando afastar o abraço do Toon, o Toon continua abraçando o Rin com toda a força dele, ele esmaga o Rin ali nos braços dele praticamente, entendeu? E vira pro Rin e fala que não, isso
isso nunca vai acontecer. Ele nunca vai deixar o Rin ir embora, né? Ele nunca vai se afastar do Rin. E o Rin usa muita força, né? Ele consegue empurrar o Tum pra longe dele. O Tum novamente fica em choque, né, pessoal? E o Rin começa a implorar novamente para o Tum deixar ele em paz, né? Ele fala, me deixe em paz, me deixe em paz. Eu não aguento mais com o Tum, me deixe ir, por favor, me deixe ir. E aí, gente, o Tum, ele fica muito nervoso, né? Ele fala, merda, Rin. E aí ele segura firme ali nos ombros do Rin, né, pessoal? E o Rin chorando muito, inclusive o Tum começando a chorar também, né? Ele vê o estado que o Rin tá ali, ele também não consegue segurar as lágrimas dele. Ele começa a chorar junto com o Rin nessa cena, inclusive. Ele explica por que ele tá pedindo o Tum pra deixar ele ir embora, né? Ele fala que ele não aguenta mais, que dói muito ver o Tum com outras pessoas, entendeu? Dói muito ver o Tum com a UAD ali, que essa dor é muito mais forte do que todos os instrumentos pesados de BDSM que ele e o Tum usaram, né? O Rin fala que dói bem aqui, entendeu? E aí ele coloca a mão no coração dele. Inclusive, meus amores, ele pega a mão do Tum e leva até o coração dele também e fala que tá doendo muito porque ele ama o Tum. Ele vira assim, escutou com o Tum? Eu te amo, entendeu? Eu não aguento mais essa dor, então por favor me deixe ir. O Tum bastante paralisado, né, ao escutar a declaração do Rock ali. E aí, gente, o Rin, ele pega a mão do Tum e coloca no rosto dele, né, ele faz o Tum segurar o rosto dele ali calmamente e vira pro Tum e fala, por favor me deixe ir. E aqui o Tum reage, né, pessoal? Ele puxa o Rin ali contra o corpo dele, né, ele abraça muito forte o Rin ali, como se ele tivesse com medo de perder o Rin nesse momento. E sim, ele está com medo de perder o Rin nesse momento. Aqui ele começa a chorar ainda mais, né, pessoal? O olho dele tá todo vermelho ali e ele simplesmente responde de nuca, de um jeito muito possessivo e muito sério, né? Ele vira pro Rin e fala, não, isso nunca vai acontecer, eu nunca vou deixar você ir. E o Rin tá chorando muito, o Tum tá chorando muito também, né? Vale lembrar que um não tá vendo o rosto do outro, né, gente? Porque eles estão abraçados. Aqui o Tum pede desculpas para o Rin, ele fala pro Rin ali que a OAD é a pessoa que vai dar tudo que ele quer, que a OAD é a pessoa que ele vai usar para os propósitos dele, e para os propósitos deles o Rin não serve, né? Ele fala, a OAD é uma mulher ali de prestígio e você é simplesmente um servo, você não serve para os meus propósitos. Quando ele fala isso, pessoal, o Rin sente uma facada no coração e todos nós, né? Muita gente xinga o Tum nessa cena, né, pessoal? Só que aí o Tum, ele continua, né, meus amores? Ele fala que não importa isso, entendeu? Não importa quem é a OAD, não importa se a OAD ela é perfeita para os planos dele ou não. Tudo o que importa para ele é o Rin, pessoal. Aqui, meus amores, o Tum, ele tá disposto a abrir mão da vingança dele por causa do Rin. Você lembra que eu falei para vocês que o que segura ele não é a fortuna da família Metarrana e sim a vingança, pessoal? Mas quando ele percebeu que se ele continuar nessa vingança, ele vai perder o Rin, ele não aguenta mais, né? Ele abre mão dela ali, inclusive. Ele vira pro Rin e fala que ele nunca vai deixar o Rin ir, que o Rin é tudo pra ele, entendeu, gente? Que o Rin é o motivo dele continuar vivo, entendeu? Que o Rin é tudo pra ele, que o Rin é o motivo de ele continuar, entendeu? Que o Rin é a única pessoa que faz ele sentir alguma coisa, né, pessoal? Ele tá falando aqui em relação à felicidade, o amor, que ele nunca sentiu isso, né, meus amores? Mas com o Rin ali, ele sente, e aí ele implora várias vezes para o Rin não deixar ele. O Rin não quer deixar o Tum, né, meus amores? A gente sabe que ele não quer deixar o Tum, mas ele não aguenta mais essa situação, ele não aguenta mais ver o Tum com o AD, né, meus amores? Não aguenta mais ver a pessoa que ele ama com outra pessoa, né? E o Tum percebeu o que ele tem que fazer, ele simplesmente faz, ele vira pro Rin e fala que ele vai terminar com o AD, pessoal. Ele fala que o Rin é muito mais importante, que ele escolheu o Rin. Você me escutou, Rin? Eu escolho você. E quando ele fala isso, meus amores, o Tum, ele beija ele, né, pessoal? O Rin demora um pouquinho, mas ele responde o beijo do Tum. Aqui rola um beijo muito intenso, muito apaixonado entre eles, né, gente? Um beijo que fala o que as palavras não conseguem, né, pessoal? Inclusive, nesse beijo, a lágrima do Rin, ela desce lentamente, assim como a lágrima do Tum. E depois desse beijo, o Tum implora novamente para o Rin não ir embora, né? E o Rin, ele acredita ali nos sentimentos do Tum, né? Ele abraça o Tum de volta ali e vira pro Tum e fala, então, com o Tum, eu posso, por favor, te amar? O Tum responde o seguinte, meus amores, se você não me amar, eu mato você. E aí ele dá um sorriso ali, o Rin dá um sorriso pra ele, os dois se abraçam mais uma vez e depois eles vão se pegar, né, pessoal? Então o capítulo termina com o Tum e o Rin se pegando ali com vontade, né, meus amores? A Mimi também comentando pra gente que o Tum é o grande amor da vida do Rin e o Rin é o grande amor da vida do Tum, né, meus amores? Que eles querem ficar juntos ali pra sempre, que um ama muito um outro, que um é a respiração do outro. No dia seguinte, meus amores, após essa conversa intensa, declaração intensa aí dos dois, né, o que vai acontecer é que o Tum, ele não consegue se afastar do Rin, né, pessoal? Ele tem um sentimento ali de que a qualquer momento o Rin pode desaparecer ali. Ele ficou muito assustado pelo que o Rin falou ali, né, pra deixar ele ir. E aí o Tum, ele não tá conseguindo suportar isso, né? Então ele não consegue se separar do Rin. E a Mimi narra pra gente que eles ficaram juntos o tempo inteiro, meus amores. O Tum não separou do Rin nem pra ir no banheiro, entendeu? Inclusive ele e o Rin
Rin tomaram banho juntos, né? Nem pra tomar banho o Tum se separou ali, né, pessoal? Obviamente que o Tum aproveitou pra tirar uma casquinha do Rin, né, meus amores? O Rin também, né, pessoal? Se pegando ali com vontade, né? O que acontece é que eles estão dormindo aqui na cama, né? Eles estão no quarto do Tum, porque o Tum não deixou o Rin ir pro quarto dele, né? Já falei pra vocês que ele se recusa a se afastar do Rin. E aí o que acontece é que quando o Rin abre os olhos ali, ele vê o rosto do Tum muito próximo dele, o coração dele acelera muito, ele boiola todo, e o Rin começa a se levantar, porque ele prometeu pro pai dele que vai ajudar o pai dele a lavar os carros ali da mansão Metahanan, né? O pai dele também é um servo ali na mansão. E aí o que acontece é que o Tum rapidamente acorda e puxa o Rin contra o corpo dele, né? Uma coisa dessa cena que eu acho que deixa ela muito intensa, muito boiola, muito emocionante, muito fofa, meus amores, é a questão do Tum, ele não largar o corpo do Rin em momento nenhum. Vocês, essa cena inteira ele tá abraçado ao corpo do Rin, como se ele fosse uma aranha comedora de gente, entendeu, gente? Maravilhoso, né? E aí o Rin fala que o Tum não precisa agir assim, que ontem ele tava muito nervoso, muito emotivo, mas que ele nunca vai sair do lado do Tum, né? Ele promete sempre ficar ali ao lado do Tum, mas mesmo assim o Tum não larga ele, né, pessoal? Ele continua abraçado ao Rin, aí força pro Rin cair ali na cama e vira pra ele e fala pra ele ficar ali com ele mais um tempinho, né? E aí o Rin fala das obrigações dele, e aí o Tum fala, ah, então eu vou fazer com você, entendeu? E aí o Rin fala, não, tu não precisa, e aí o Tum vira pra ele e fala, olha, você pode fazer qualquer coisa, desde que você fique no meu abraço. Gente, boiolei foi todo, Brasil. O Tum não consegue largar o Rin mais, entendeu? E aí o Tum vai olhando mais atentamente para aquele rosto maravilhoso do Rin, né? E ele nota que os olhos do Rin estão muito inchados, né, pessoal? De tanto chorar, né? De tanto que ele chorou no dia anterior, né, pessoal? E aí o que acontece é que o Tum, ele deposita um suave beijo nos olhos do Rin, né, gente? Nas pálpebras dele ali. Boiolei foi todo, gente. Que cena maravilhosa. E aí depois ele começa a chegar mais próximo do Rin. O Rin continua bem próximo dele, né? E aqui o Tum puxa seu homem pra perto dele. Eu falei seu homem, pessoal, porque é o que o Tum fala, tá? Então ele puxa o seu homem ali pra perto dele. E aqui o Tum fala pra gente que ele é capaz de desistir de tudo pra ficar com o Rin, né? E outra coisa, ele revela pra gente seu maior medo, né? O seu maior medo é essa pessoa não estar ali com ele mais, né, gente? Ou seja, o maior medo do Tum é perder o Rin, né, meus amores? E aí o Tum tá todo boiolinha por ele, o Rin tá boiolinha por ele de volta, né? E aqui eles se beijam, meus amores, eles vão se pegar com vontade. Enquanto o Tum tá beijando ali o Rin com muita força, muito apaixonado, o pensamento dele tá assim, meu rock, meu rock, meu Rin, meu Rin, meu rock, meu Rin. Gente, boiolei foi todo. E aí o que acontece é que esse beijo, meus amores, ele vai ficando cada vez mais intenso, né? É uma pegação daquela, entendeu? De arrepiar tudo. O Tum pressiona o Rin na cama e vai beijando ele ali todo. Só que uma coisa que eu quero falar com vocês, como eu já disse, é a questão do Tum, ele não parar de abraçar o corpo do Rin, meus amores. Então assim, enquanto o Tum tá engolindo ali os lábios do Rin, ele ainda está abraçado com o corpo dele, pessoal. O Tum não largou o Rin em momento nenhum, né, meus amores? E depois que eles param de se pegar, eles estão abraçados um no corpo do outro, né, pessoal? O Tum fala que o que aconteceu com o AD tem que permanecer em segredo, né, que ele vai levar isso pro túmulo dele. E outra coisa que o Tum comenta que é pro Rin ficar com ele, né, ficar ao lado dele ali pra sempre. O Rin basicamente fala pro Tum que enquanto o Tum amar ele, ele vai estar ali, né, pessoal? E aí o Tum responde que então o Rin vai estar com ele pra sempre, porque ele vai amar o Rin pra sempre, né, pessoal? Fiquei foi todo boiola, Brasil. O Tum enfatiza aqui com todas as letras mais uma vez que ele nunca vai deixar o Rin ir embora, porque o Rin é o grande amor da vida dele. Olá, meus amores, Kennedy do futuro aqui rapidinho, só pra acrescentar um detalhe que eu percebi que eu não falei enquanto eu tava editando o vídeo, pessoal, é a reação do Rob, né? Como que o Rob reagiu ao saber que o Tum e o Rin voltaram a ficar juntos, né, pessoal? Que o Rin voltou para o lado do Tum, que o Rin está disposto a ficar pra sempre, que o Rin ama muito o Tum. E o Rob simplesmente não ligou, né, meus amores? Ele já percebeu que o Tum ama muito o Rin, que o Rin ama muito o Tum, né, pessoal? Ele simplesmente fala, tchau, idiota. No próximo dia, meus amores, o Rin e o Tum estão ali na faculdade, né? Eles já estão quase se formando, inclusive. E aí o que acontece é que eles estão ali no refeitório almoçando. E a Nong Rose, pessoal, ela aparece ali e ela vai conversar com o Rin, com o Tum do lado. Gente, eu falo pra vocês, essa garota é bastante corajosa. Só dela se aproximar ali, o Tum já dá um olhar tão afiado, Brasil, que assim, é capaz de fazer um homem grande correr pro colo da mãe, gente. Rose é rainha corajosa, né? E o Rin fala que vai conversar com ela ali, o Tum fala, tipo, tudo bem, pode ir. Só que aí, pessoal, na hora que o Rin, ele levanta ali pra poder conversar com a Rose, o Tum levanta também, entendeu? E aí o Rin olha pro Tum, o Tum, tipo, finge que ele não fez nada, e aí o Rin dá um passo pra frente, e o Tum também dá um passo pra frente. Aí depois o Rin vira pro Tum e fala com o Tum, eu queria conversar com ela, o Tum. E o Tum fala, tudo bem, pode conversar, eu não vou interferir. Ele ainda dá um sorriso pro Rin, o que indica pro Rin que ele não vai sair de perto do
do Rin, né, meus amores? Ele não vai deixar o Rin ficar sozinho com a Rose, né, pessoal? E o Rin e a Rose acabam tendo que conversar ali na frente do Toon, né? Durante essa conversa, meus amores, a Rose, ela ofende bastante o Toon, né? Mas o Toon, tipo, não se importa nem um pouco com ela, né? Então ele caga. E também ela já entendeu que ela nunca vai ter o amor do Rock, entendeu? A pessoa que faz o Rin feliz é essa pessoa mal, que é o Toon, né? A Rose se refere ao Rin como uma pessoa maligna. E ela até chama o Rin de idiota, de estúpido, por ele ficar com essa pessoa que faz ele chorar, né, pessoal? No caso, o Toon. E só que o Rin não se importa muito, pessoal, porque pra ele a única opinião que importa é a do Toon, entendeu? As outras pessoas falar mal dele ou não, ele não tá nem aí. A Rose fala que ela vai ser só a Nong ali do Rin, né? Que eles podem ser bons amigos e tal. E o Rin vira pra ela e fala que tudo bem, que eles podem ser amigos, né, pessoal? Aí ele dá um sorriso pra ela, ele também pede desculpas por tudo que aconteceu ali. E aí ele volta pra ir atrás do Toon, né, pessoal? E a Rose, pessoal, eu já disse pra vocês que ela entendeu que ela nunca vai ter o amor do Rin, né, pessoal? Mas isso não significa que ela não ama ele, né, meus amores? Ela tá sofrendo aqui, ela é bastante madura na hora de encarar toda essa situação, mas ela realmente tá sofrendo muito, né, pessoal? Então ela tá lutando ali pra poder não chorar na frente do Rin, né? Então ela vira ali pra ir embora, né? Os olhos dela já estão começando a ficar cheios de lágrimas e de repente ela sente alguém colocando a mão no pulso dela suavemente, entendeu, gente? Bem devagarzinho ali. Aí ela vira e quem é que segurou ela ali, gente? É o Toon, né? O Toon olha pra ela, dá um sorriso lindo, maravilhoso, mas um sorriso bastante diabólico, né? E com esse sorriso diabólico, pessoal, meu diabão vira pra Rose e fala que mesmo que ela seja apenas uma Nong, né, pessoal, uma irmã mais nova ali, pra ela não pensar muito disso. E aí depois ele dá um sorriso ainda maior, né? Um sorriso bastante ameaçador e maligno, né, pessoal? E sai andando ali. E aí a Rose, ela percebe na hora que o Toon ameaçou ela, né, gente? O Toon agiu como um semi-ciumento e bastante possessivo, né? Aí a Rose vai embora ali e quando ela chega ali no corredor, ela começa a chorar, né? Ela fala que a heroína perdeu dessa vez, meus amores. Assim, Rose, tu perdeu desde que a primeira vez que tu tentou se jogar em cima do Rin, porque o Rin nunca deu bola, né? Eu expliquei pra vocês que o Rin não deu nenhum sinal, meus amores, absolutamente nada de que ele tá interessado na Rose, entendeu? A Rose criou isso na cabeça dela, né, meus amores? Eu sei, gente, o amor faz isso com a gente, né? Mas eu quero deixar isso claro pra vocês, ok? E aí a Rose nota que assim que o Toon volta ali do lado do Rin, o Toon dá uma abraçadinha na cintura do Rin e o Toon diverte o Rin, né? Ela vê o Rin sorrindo bastante ali para o Toon sorrindo pra ele também, mas obviamente o que importa pra Rose é o sorriso do Rin, né? Ela até fala com a gente ali que contanto que a pessoa que ela ama está feliz, ela está feliz, entendeu? Como eu falei pra vocês, a Rose lidou com essa situação de um jeito bastante maduro, né? E a história avança algum tempo, a gente tá com o Toon e o Rin no quarto do Toon, e aqui o Rin avisa para o Toon que o AD está ligando, né, pessoal? E o Toon pede pro Rin ali desligar o telefone, né? E aqui a Mei me revela pra gente que o Toon ele está ignorando a AD tem um tempinho aí considerável onde ele não dá atenção pra ela, né? Ele desliga a chamada, não responde as mensagens dela, ele tá fingindo que ela não existe, né? Que o Rin se sente culpado, meus amores, mas quando o Toon sai ali do chuveiro, pessoal, com só uma toalha enrolada na cintura, olha pra ele de um jeito bastante felino, o Rin até dá uma mordida nos lábios ali de nervoso, entendeu? Doidinho pra pegar o Toon pra ele. A Mei me narra pra gente que depois de tudo que aconteceu ali, o Rin finalmente começou a entender que tudo bem ele ser egoísta, entendeu, gente? Tá tudo bem ele querer o Toon pra ele, entendeu? Tá tudo bem ele querer ficar com a pessoa que ele ama, por Rin não ficar se importando com isso, entendeu? Ele ama o Toon, ele quer ficar com o Toon, inclusive o Rin fala isso pra gente, né, gente? Que ele vai se permitir ser egoísta, que ele vai se permitir ficar com a pessoa que ele ama, que é o Toon, né, pessoal? E aí, Brasil, o Toon vai chegando próximo dele ali, e o Rin, meus amores, tá olhando o Toon com muita malícia, entendeu? E aqui eu falo pra vocês, a gente vai ver um Rin sedutor, né? O Rin começa a seduzir o Toon ali, ele morde os lábios daquele jeito bem provocante, ele vai passando a mão ali suavemente nos músculos abdominais do corpo do Toon. Depois o Toon abraça o Rin ali, né? Ele beija a testa do Rin, e aqui a gente tem o pensamento do Rin dele falar pra gente que é muito bom e que sim, ele quer ter o Toon só pra ele, entendeu? É muito bom ter o Toon só pra ele, é o que eu falei pra vocês, o Rin, ele amadureceu nessa questão dele se sentir egoísta e tal. Aqui ele não ele se levantou e pegou o que ele quer, né? E o Toon também começa a seduzir o Rin ali, o Rin seduz ele de volta, né? Que o Rin toma a iniciativa e beija os lábios do Toon. E o Toon responde os beijos, né? E aí o Rin começa a continuar beijando o Toon ali. E eles vão fazer a arte namorar pelado sem o BDSM dessa vez, ok? E aí o que acontece, meus amores, é que essa arte namorar pelado ela é bem importante porque ela veio totalmente pelo Rin, pessoal. Ele finalmente tomou a iniciativa de fazer sexo com o Toon, né, pessoal? E aí eles vão se pegando ali, é beijo pra lá, cai, se jogar em cima da cama, é rolar pela
da cama, aquela coisa intensa que eu já falei pra vocês, né? Lembrando que o Rin é sempre o Wook, o Tum é sempre o Semi. E aqui o Rin tá perdido ali pelo desejo dele, entendeu, gente? Se entregando com vontade, ele senta ali em cima do Tum e dá aquela rebolada, aquela cavalgada intensa, né, pessoal? O Tum obviamente sabe como agradar o Rin também sabe como agradar o Tum, né? E depois que eles atingem o clímax ali, essa arte do mar pelado termina, pessoal, o Tum dá um sorriso malicioso para o Rin e pergunta pra ele se eles podem fazer mais uma vez, né? Que ele quer mais. O Rin devolve o sorriso pro Tum, né, pessoal? Ele fala que sim, que eles podem fazer isso mais vezes, né? Até fala que o Tum pode amar ele quanto ele quiser, quando ele quiser, por quanto tempo ele quiser. E aí o Tum beija ele, né, e responde o seguinte: eu vou te amar pra sempre, então por favor fique do meu lado pra sempre. O Rin assente com a cabeça, eles começam a se beijar novamente e vão para a segunda rodada da arte de namorar pelado. Mas como a própria Meme colocou ali no comecinho do capítulo, pessoal, pra vocês verem que a Meme não tem dó nenhuma do nosso coração, né? Ela escreveu o seguinte: meus amores, mas a felicidade nunca dura muito, né? O que vai acontecer, meus amores, é que vai explodir tudo de uma vez. Cada bomba ali vai explodir com muita força e tudo ao mesmo tempo, entendeu? A primeira bomba é que está estampada nos jornais mais famosos ali da Tailândia sobre o Tim, né, pessoal? O Tum, ele descobre isso pela mãe do Rin, que bate ali no quarto do Tum e entrega pra ele esse jornal. Nesse jornal, o rosto do Tim ali na capa e fala que um famoso herdeiro de uma família renomada tailandesa foi pego usando drogas no exterior, né, pessoal? O Tim, ele foi preso, né? Sim, pra quem viu meu vídeo da história do Tim e do Kan, pra quem conhece a história do Tim e do Kan, sabe muito bem que esse é o princípio para o rompimento da relação entre o Tum e o Tim, né? E aí, pessoal, quando o Tum, ele pega o jornal, ele fica um pouco sem acreditar o que tá acontecendo, só que aí automaticamente o pensamento da vingança explode na cabeça dele ali. Ele fala o seguinte: é isso, agora tudo me pertence, né? Porque com tudo que o Tim fez ali, meus amores, a probabilidade do Contrai deixar a empresa pro Tim, ela é menos de 1%, entendeu, gente? É por isso que o Tum está feliz que ele vai herdar a empresa, né, gente? O Tum vai mexendo ali as pecinhas pra ele conseguir se vingar da velha, né, pessoal? Enquanto o Tum tá lendo o jornal ali, pessoal, o Rin tá do lado dele, né? E aí o Rin fica muito assustado ali e pergunta para o Tum se foi ele que fez isso, né, gente? O Tum, ele não responde e aí o Rin acrescenta pra ele, pro Tum não machucar o Tim, que o Tim é a única pessoa ali na família Matahanan que ama o Tum, né, gente? Ele é a única pessoa importante para o Tum. E aí, meus amores, o Tum simplesmente puxa o Rin para um abraço, deposita um suave beijo na testa dele e fala que não, a pessoa mais importante para ele é o Rin. E aí, nesse momento, meus amores, o Tum, ele coloca a mão ali na cicatriz onde ficou o ferimento que o Tim infligiu ao Rin, né? Quando ele jogou o copo ali no rosto do Rin no vídeo 2 que eu contei pra vocês, né? E aqui o Tum vira pro Rin e fala que ele nunca mais vai permitir com que o Tim machuque o Rin, né? E ele também fala que o que o Tim fez ele sentir, né, gente? Que eu comentei detalhado pra vocês na parte 2, né? A questão da preocupação intensa que ele sentiu ali. Ele não aguentaria sentir isso mais. E aí o Rin continua insistindo ali com o Tum, até que o Tum sorri pro Rin ali e fala: Rin, eu não fiz nada, eu não tenho nada a ver com isso. E aí o Tum abraça o Rin novamente, né? Depois ele sai ali do quarto todo feliz ali, porque a pessoa que ele vai entregar o jornal é a Rasa, né, meus amores? Meu diabão. E enquanto a mãe do Rin vai entregar o jornal para o Contrai, o Tum vai levar o jornal para a Rasa, meus amores. E a Rasa, meus amores, vai surtar e vai surtar muito. E com isso, pessoal, a gente termina a parte 3 por aqui, né? Um vídeo bastante longo e a parte 4 é a última e ela vem na semana que vem e a gente conclui total a história do Tum e do Rin, ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Acesse o site do canal, se encontra na descrição do vídeo. Se você é novo no canal e gostou do que viu no canal, meus conteúdos, não esqueça de se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão.